pessoal, está começando agora o 3 de 12 Podcast, um podcast com um nome simples, mas que vai falar sobre a complexidade do treinamento esportivo e saúde em geral. E hoje vamos falar sobre o para-halterofilismo, um esporte que teve excelentes resultados nas Paralimpíadas de Paris desse ano. E eu vou receber aqui o professor Everton Santos, técnico da Seleção Brasileira de Para-halterofilismo. Seja muito bem-vindo, um prazer enorme ter você aqui, cara. Carinho todo meu aqui com você, viu? Vamos lá então, falar um pouquinho, porque quando o currículo do cara é enorme, a gente tenta resumir, mesmo assim não dá pra... É a idade. Fica muito grande ainda, mas vamos falar aqui das principais. O professor Everton é graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física aqui da UFO, né? UFO, a mesma que eu fiz, inclusive, um grande veterano. Mas você é de qual turma? Sou da 5-2. 5-2. Especializado em treinamento esportivo pela Universidade Grande Rio, né? Unigran Rio. Técnico da Seleção Brasileira de Halterofilismo Paralímpico em 2005 e aí 2010 até atual momento, né? Profissional de Educação Física da Prefeitura Municipal de Uberlândia e do Comitê Paralímpico. Técnico da Seleção Brasileira nos últimos 7 mundiais e nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024. Atualmente é head coach da equipe hexacampeã brasileira de para-halterofilismo, que é uma equipe daqui de Uberlândia, né? E docente do Programa de Educação Paralímpica do CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso é um pouquinho, porque tem muito mais coisa, né? Se for falar de curso que já deu fora do Brasil e o tanto de experiência que você já teve, né? Mas, Everton, começando do início lá na faculdade e conhecer um pouquinho da sua história, desse trajeto, como é que foi? Você entrou já na Faculdade de Educação Física pensando no esporte paralímpico? Foi algo que surgiu ali durante ou foi no final? Como que foi essa transição de formar e falar, vou começar com uma equipe? Não, eu não tinha nenhuma noção, nem que era esporte paralímpico na época. Eu simplesmente fiz Educação Física por exemplo de uma professora, que era até minha prima, morava na cidade de Santa Vitória na época. Para mim era um exemplo de profissional. Eu falei, cara, é um curso legal, que é da área da saúde, eu vou trabalhar com pessoas na área de saúde, que isso é uma coisa que me sempre motivou, cuidar das pessoas, eu gosto disso. E aí já no comecinho da graduação, em 2000, eu tive a oportunidade de ajudar uma professora, que era a Valéria Mana na época, estava organizando um evento, a competição de natação para pessoas com deficiência intelectual. Ali eles precisando de ouvir aquela correria, eles precisando de ajuda, eu me ofereci para ajudar. Ali já foi meu primeiro contato, dali eu já fui tendo outros contatos com ela. Teve alguns cursos para poder fazer, ela foi me motivando, me enviou para esses cursos. Então, dentro do programa do PAPD que existia na faculdade, do programa de apoio à pessoa com deficiência, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários cursos. Trabalhei com atletismo, trabalhei com físico e intelectual, trabalhei com natação, trabalhei com basquete, cadeira de rodas, trabalhei com hóquei sobre piso. Enfim, a oportunidade de trabalhar com muitas coisas. Mas eu tinha aquela vontade de construir algo para mim, construir algo novo. E eu sempre fui muito isso, sempre procurei ser pioneiro em algumas coisas. E ao ter contato, estudando a modalidade, eu fui contato com o powerlift, que era o nosso levantamento de peso, né? Uhum. Cara, o que é isso? Como é que funciona? A gente não tinha um advento da internet ser tão boa igual é hoje, que tem informação assim, bombando para todo lado. E não tinha nada. Coincidentemente, aqui em Uberlândia teve uma competição em 2003, onde teve uma competição de halterofilismo. Quando eu descobri, eu ia levar atletas do atletismo, quando eu descobri que ia ter, eu falei para o pessoal da organização, olha, eles precisam de voluntário? Eu me voluntariei para o evento. Falei, não, conheci o coordenador nacional na época, que nem o comitê que administrava, na verdade era uma associação. E aí conheci e me voluntariei para trabalhar com halterofilismo no dia, aí ele já me pôs para sacar a barra, qual que terminou a competição, eu falei, cara, eu vou montar uma equipe aqui em Uberlândia. Ele falou assim, como você vai? Eu falei assim, eu preciso só das regras. Você tem, não, as regras eu te mando o básico aqui, que era o powerlift convencional, as regras do Paralímpico era a mesma do convencional. E aí a gente, já naquele projeto que eu falei para ele, no final do ano ainda, de 2003, eu já comecei a convidar alguns atletas na graduação ainda, que eu já tinha contato e tinha um perfil para halterofilismo, pedi autorização para o nosso coordenador de para-desporto na época, era o Alberto, que eu conhecidíssimo, nosso forte nome aí. E o Alberto falou assim, não, tá, por você eu tô autorizando, pode fazer à vontade. Então eu já comecei o trabalho lá mesmo, não tinha equipamento, a gente foi construindo os equipamentos. Eu tinha um banquinho, uma barra e anilha, mais nada. E um sonho. E o sonho de começar algo. Então, juntar o treinamento de força e trabalho com a pessoa com deficiência, cara, aquilo me motivava muito. E quando eu comecei o trabalho e eu vi o quanto o meu esporte era importante, que, do ponto de vista de saúde, eu nem tô falando de alto rendimento, de saúde para os meus alunos, cara, ali foi, assim, amor à primeira vista. Quando eu via, por exemplo, comecei a treinar a força dos meus alunos, a facilidade com qual eles saíam de uma cadeira, passavam para um banco, saíam da cadeira, passavam para o carro, e eles me relatavam, professor, tá tudo mais fácil. Cara, ali eu falei assim, agora eu tenho uma missão de vida, eu vou continuar nesse esporte pro resto da vida. E aqui eu tô, pois esse ano está fazendo 20 anos desde a minha primeira competição no halterofilismo, foi em 2004, regional em Goiânia em 2004.
Muita experiência. E na época tinha outras equipes, assim, que você conhecia outras pessoas já? Nada. Ou Comecei você falou, do cara, zero. Comecei do zero. Não tinha nada. Não tinha artigo científico, não tinha produção científica nenhuma, não tinha contato com outras equipes, não tinha nada. Eu ia falar isso, comecei porque do hoje em zero. dia mesmo ainda tem poucos artigos científicos, porque é difícil de É padronizar a muito, pesquisa é com o muito. Paralímpico, né? Exatamente, assim, Então, a nossa amostragem é baixa. é. Hoje não, hoje aumentou bastante. Nosso número de atletas na época devia ter no país inteiro devia ter 30 alunos. É. 30 atletas, 40 atletas no máximo. A gente ia para um campeonato brasileiro que cabia todo mundo dentro do ônibus, praticamente. Então, assim, a coisa foi crescendo. Então, hoje eu trabalhei com duas linhas nessa época, né? A linha que eu tinha que fazer o quantitativo, aumentar o número de atletas e, principalmente, eu tinha que construir conhecimento. Então, eu comecei a gerar resultados, pegar artigos, publicar em congressos. Na época, a gente não publicava muito em artigo em revista científica, a gente publicava em congressos. Então, assim, todo congresso que eu podia ir, eu levava um banner, levava material e a gente começou a publicar sistemas de treinamento que a gente experimentava com os atletas para saber se dava resposta ou não. E aí, sim, a gente foi construindo uma coisa. Então, os primeiros trabalhos lá em 2000, 2004, mais ou menos, no halterofilismo no Brasil, a nível de congresso, aí foi meu. Muito bom, cara. E assim, acaba, como você falou, acaba tendo que experimentar mesmo, às vezes, numa tentativa e erro para saber se dá certo ou para adaptar, né? Com certeza. E aí, assim, trabalhar com pessoas dentro do padrão científico já dá muito trabalho. Já é difícil. O viés de pesquisa já trabalha. E agora, numa amostra onde é muito baixo, com deficiência, dentro da deficiência eu tenho várias. E eu ainda estou num esporte que ainda tem várias deficiências dentro de uma categoria de peso. Então, assim, a amostragem é muito difícil. Então, é mais trabalhoso. Mas hoje não. Hoje a gente consegue construir muita coisa já. Hoje a gente tem bastante artigo. A gente tem professores hoje que tem faculdades que ficam por conta dessas pesquisas. A gente voltar para o halterofilismo. Então, a gente cresceu bastante. Uma coisa que eu acho interessante é que você já na graduação, você começou com a ideia da equipe, já chamar os atletas. Depois de graduado, montou, de fato, começou a trabalhar com isso. E eu converso muito com os professores até da UFA, que ainda, com o Guilherme, o Cristiano e tudo mais. E a gente fica falando um pouco sobre o nível técnico dos estudantes que formam, né? E você praticamente formou com o conhecimento que você tinha da universidade e a partir dali já tinha a base para fazer uma equipe de halterofilismo, né? Você teve, nesse meio tempo, pela falta de pesquisa da época, pela falta de equipes e tudo mais, você chegou a fazer algum curso relacionado? Você falou que acho que não teve nada relacionado a outra. Então você foi no conhecimento. Então você foi no conhecimento. A gente estava falando sobre livros de força antes de a gente começar. Exatamente. Então, assim, você buscou exatamente na literatura clássica ali, abrindo os livros para saber o que ia ter que fazer com os atletas. Eu sempre fui um viciado em biblioteca. Eu tenho paixão. Quantas e quantas vezes eu virei à noite nas bibliotecas da UF, que era 24 horas. E isso aconteceu muito. Pegava os livros, li e comecei os treinamentos. O que me preocupa? Depois de alguns anos trabalhando com a gente criou o curso da Educação Paralímpica lá em 2012, do halterofilismo, que a gente tem 3 níveis, né? E aí eu comecei a fazer essa pergunta. Cara, muitas vezes os trabalhos de força não estão voltando realmente para trabalho de força. Isso aqui é trabalho de hipertrofia. Então você começa a discutir. A primeira coisa que eu fiz no trabalho, comecei a reavaliar as definições. O que é definição de força? Força no corpo humano, força na física, força na mecânica. Primeira coisa é voltar para isso. E eu tenho a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, que você acabou de falar aí pra gente aí, ó. Cristiano Lino, o próprio Silvio, o professor Silvio, que hoje ainda trabalha com a gente até hoje. Sim. Então, assim, de poder sentar com esse cara e falar assim, cara, essa conta não tá fechando. Olha, o Silvio, você foi pro doutorado na Alemanha, ele fez biomecânica na Alemanha. As fundamentações são essas. Não, Everton, você tem razão, isso aqui não tá batendo, essa conta não tá fechando. Então a gente começou a criar o quê? Um senso crítico maior. De não simplesmente pegar um material pronto e falar assim, é isso aqui, vamos reproduzir? Ou, primordialmente, vamos reproduzir isso e tá dando realmente a resposta que tá falando aqui? A conta não tava fechando. Então a gente começou a falar assim, cara, a gente vai ter que criar algo novo. Isso aqui não está errado, isso aqui está certo. Só que isso aqui não condiz com alto rendimento. E aí a gente começou a fazer a primeira pergunta. Eu trabalho com esporte de alto rendimento. As pessoas que escreveram isso aqui alguma vez produziu algum atleta de alto rendimento, nem que seja para ajudar. Aí exatamente. A coisa desandou. Aí realmente falou assim, não, cara, a gente tem que usar isso aqui como referência, mas nós precisamos criar. Então aí eu tenho a oportunidade de sentar com grandes profissionais, que é o professor Valdeci, que trabalha com a gente, nosso head coach. O Val é um cara experiente que veio do powerlift convencional e veio para o Paralímpico. E aí a gente senta muito aqui. Aí eu falei, pega o banquinho da humildade, senta e leva, Val, como é que você trabalha, cara? Como é que você chegou onde você chegou com sua equipe convencional? Então isso começou a atinar para essas perguntas.
Isso aí eu acho que é o principal. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas... Redes sociais, em geral, a gente vê muita porcaria mesmo. E reproduz os alunos uma facilidade. reproduz uma facilidade que assusta. É muito fácil editar um vídeo e postar nas redes sociais. Algo que atrai, um vídeo bem gravado, bem falado. Mas o conteúdo normalmente é bem vago e dá muito mais trabalho fazer isso que você acabou de falar. Ler um artigo, ver um livro, alguma coisa, e ainda assim com esses caras fala, peraí, isso aqui não está adaptado à minha realidade. Eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso ver se tem outra coisa. Se não fizer, eu vou ter que criar, vou ter que adaptar pro meu atleta para aí sim eu conseguir chegar no alto rendimento. Senão vai ser a média de sempre. Exatamente. Não, a gente pegando um artigo científico agora recente, bem publicado por uma equipe aí, internacional, e aí o professor mandou, acabou de chegar esse artigo, eu estou revisando, o professor é amigo nosso, estou revisando, dá uma olhada. Falei, cara, bacana, ainda bem que vocês não precisam questionar, né? Só precisa revisar se os não tá certo, porque se for para questionar, vou te mostrar um monte de coisa. E por quê? Ele falou assim, olha, dá uma olhada nesse músculo aqui. Ele falou assim, agora vai lá e dá uma olhada na cinesiologia do movimento desse músculo, você vai descobrir que ele é antagonista. Por que os caras põem eletromiografia nesse músculo aí? Tá querendo saber se é ativo ou não? Não, e ele tá colocando como função de estabilização. Se ele contrair aqui, você perde movimento. Ele olhou para mim assim, cara, você olhou isso aqui em 2 tempos, você olhou e já... exatamente. Então, assim, você acaba tendo... O feeling vem, porque ao longo dos anos você vem aprendendo. O outro estágio que você acabou de falar que é muito importante a gente ter atenção, senso crítico como profissional, é rede social. Pro supino, principalmente, que é um trabalho onde eu trabalho mais, é muito fácil colocar lá na internet postura de punho. Punho reto, punho deitado, punho invertido. E aí põe o xizinho, isso aqui pode, isso aqui não pode. Cara, qual que é o fundamento que você tem? Acabei de pegar no seminário agora, pessoal, mostrei para ele, falei assim, vamos ver do ponto de vista anatômico, isso aqui que eles estão colocando aqui é consenso, não anatomia, não estou falando nem de fisiologia, nem de cinesiologia. Ó, que eu terminei de falar isso, o cara falou assim, professor, não bate. Só que isso aqui, ó, ainda pus 2 fotos, que são 2 Instagrams fortíssimos, que é altamente conhecido aqui, ó, tá reproduzindo como se fosse água. Então, esse senso do profissional, vocês também. E preocupa, né? A gente vem da graduação. Eu venho da graduação onde o meu curso era muita prática, era mais da metade prática e uma parte teoria. Hoje se inverteu um pouco o processo. Sim. Hoje é muita teoria e pouca prática. Eu tenho um pouco de medo disso, porque a experimentação com o nosso corpo ela é importante. A gente aprende pela condição sinestésica, né? E eu tenho um pouco de medo de sair. Muitos profissionais hoje estão saindo com muita teoria, chegam que eles vão para a prática fazer um estágio com a gente e falam assim, cara, mas não é isso que eu aprendi na faculdade. Eu falo, então, nós temos essa realidade. A prática não está acontecendo. E a gente precisa que as duas coisas andem junto. Eu tenho até uma certa preocupação com as faculdades à distância que estão abrindo de educação física. Porque, assim, possibilita mais pessoas estudarem, ok. Mas qual a qualidade, qual o impacto disso na nossa profissão no futuro, né? Nós trabalhamos com seres humanos, a gente trabalha com o ser humano, vendo o corpo, analisando. E você vê uma anatomia por slide, é totalmente diferente do que a gente fez de exatamente pegar um cadáver no laboratório e ver... puxar um músculo, ver como é que a mecânica, a cinesiologia do movimento... E a gente trabalha com os sentidos do corpo também, né? A gente trabalha com o tato, com o cheiro. Aí minha filha foi na consulta médica, o médico falou assim, explicando para ela que o médico trabalha com esses mesmos sentidos, né? Ela falou assim, que é o medo da educação física. Ele falou assim, bacana. Falou, olha, se eu chego num aluno meu e ele tá com um cheiro forte, a primeira coisa que eu pergunto, você tá com infecção, cara? E isso é uma coisa, uma obrigação minha, e eu preciso ver isso. Ou o aluno levantou, passou, o que foi? Cara, não, deu uma dorzinha, vem cá, passei a mão, palpei, faz uma movimentação. Cara, você está possivelmente com contratura aqui, vai para uma fisioterapia ou passa no médico agora e vai fazer uma avaliação. Você entendeu? Então, os sentidos. Como é que você vai aprender isso à distância? Como é que você vai aprender, por exemplo, uma contração muscular? Que ponto esse músculo vai parar? Até que ponto ele pode ir? Ele tem deslocamento? Ele não tem deslocamento? Então, essa é um problema gravíssimo. E nós, enquanto ser humano, nós trabalhamos com pessoas. Então, tem que ter contato humano. Não tem como fugir disso. Vamos ver o que vai vindo aqui pra frente. Tempo, mas né? o tempo. Vamos ver. A gente vai ver. Mas vamos lá, voltando agora então ao paralterofilismo, eu queria que você explicasse para quem está assistindo que não conhece o esporte, ouviu pouco, acabou de conhecer com os resultados desse ano, explicasse um pouquinho das regras, como funciona. Bom, para as pessoas entenderem, o powerlift, o nome correto da minha modalidade é o powerlift, ele vem do powerlift convencional. O powerlift convencional ele é praticado pelo supino, o agachamento e terra. São três levantamentos. Sim. Nem fala exercício, são 3 levantamentos mesmo, cada um tem os seus padrões de movimentos. Como eu trabalho com pessoas com deficiência em membros inferiores, ou seja, tem que ter alguma deficiência nas pernas, não pode ter deficiência ou algo que comprometa o movimento dos membros superiores. Eles fazem só o supino. Quem conhece de academia já sabe, né? Supino, agachamento e terra, eu tenho só o supino. Então, o atleta, ele deita num banco,
com adaptações, que ele basicamente ele é um banco de supino, só que a parte final dele, onde fica as pernas, ele é mais largo que o convencional, ele tem 60 centímetros. Certo. O atleta deita nesse banco, ele vai sacar uma barra com determinada carga, e isso é em treinamento que a gente define. Ele estabiliza a barra, aí um árbitro dá o comando, desce, ele tem que esperar o comando do árbitro, desce. O atleta vai descer a barra, vai parar a barra no peito e vai subir para o ponto inicial novamente, e esperar aquele momento parado. Ele estabilizou, o árbitro dá o comando de recolhe. Ele não pode quicar a barra no peito, ele não pode passar a barra de uma para outra, ele não pode afundar, ele não pode fazer movimentos necessários com o corpo ao qual pode vir causar lesão. Na hora de chegar, ele não pode chegar um braço primeiro com o outro. Tudo isso são causas de invalidação do movimento. Agora, imagine isso com muito peso. Com muito peso. Pegando atletas nossos aí com 40 quilos, fazendo supino com mais de 100 mulheres. Então, a gente já é bem, assim, um esporte de movimento simples, ao qual a gente levou o patamar de especialização para movimentos com cargas muito altas. E não te permite o erro, né? De maneira alguma, pelo contrário. Você não consegue, por exemplo, se você errar e voltar... Não tem como. A regra já ela é rígida. A regra do levantamento de peso, seja do nosso paralímpico, seja do convencional, ela é muito rígida, para que justamente por causa de questão... Nós estamos falando de elevação de cargas muito acima daquilo que você está adaptado ao fisiológico. Então, eles treinam para isso. Então, a gente pega... Até brincando com você aqui conversando, eu pego o Gabrielzinho. Gente, o Gabrielzinho, para quem não conhece, depois procure. Gabrielzinho, 28 quilos, levantando mais de 120 quilos. Cara, isso aí é uma coisa tão absurda, bizarro, né, cara? É absurdo. Nossa. Gabriel fez 4,23 vezes o peso corporal dele. 4,28 vezes o peso corporal dele. É a pessoa mais forte que eu conheço. Não, eu tô fazendo um levantamento histórico da humanidade. Da humanidade, gente. Só olha como é que é o negócio. Até agora eu não encontrei ninguém mais forte que ele na questão do peso levantado pelo peso corporal, que a gente chama de peso relativo. Fez o melhor atleta paralímpico hoje em Paralimpíada e Mundial, juntando, a gente descobriu 3,9. Melhor atleta paralímpico, 3,9. Ele tem 4,28. Então, só você imaginar um corpinho de uma criança pequena, um menino de 1,10 m, pesando 28 quilos, alguma coisa, eu não lembro o quebrado, fez 123 quilos. Inclusive, está no site do CPB, lá no Reels do CPB. Para vocês terem noção, mais ou menos, quando a gente está falando de esportes convencionais, como futebol, que a maioria conhece, a gente considera um atleta forte quando ele consegue fazer uma força de uma vez e meia. Tá, uma vez e meia é o bom, né? Já é o bom. Uma vez e meia padrão. você fala assim, o cara tá excelente. O cara botar 4 vezes. Só para as pessoas começarem a entender. Pega seu peso corporal, se você pesa aí 70 quilos, faz 4 vezes, 4 vezes 7, não, seria eu levantar 280 quilos, cara. É monstruoso, só que ele levanta ainda um pouquinho mais. E ele deve chegar perto do 4,5 agora no brasileiro. Assim, é muito bacana. E as meninas, né? A gente tem essas meninas aí levantando muito peso também. Larinha pesando na sua casa 40,5, fez 109 agora. Então, uma menina de 21 anos. Então, é bom, eu não posso falar não. A gente eu brinco que eu não tenho estrelas lá na equipe, graças a Deus. Eu tenho uma constelação, porque é um monte de estrelinha passando, cara. E a satisfação de você ver essa evolução aí é sensacional. Cara, você vê uma pessoa conseguir, como você disse antes, primeiro, mudar a vida da pessoa, deixar ela mais forte, mais autônoma e conseguir fazer muita coisa que ela tinha dificuldade antes, para de repente não só ser um atleta de alta performance, né? Mas impactar na vida, né? Isso aí é... Eu convivo com isso todo dia, assim, vou ser sincero, eu não me acostumo. Me acostumo. Eu tenho aluno que chegou lá que não conversava com ninguém, o menino já cuidava da empresa do pai, ajudava. O menino com 15 anos já ajudava a empresa do pai. Cuidava da parte financeira da empresa e olha que a empresa é de alto ponto. E chega lá, custou a vir pro treinamento, chegou, primeiro dia de treino já apaixonou, não saiu mais. Foi para a Seleção Brasileira de Jovens, fez todo um resultado. Não vou falar o nome, que possivelmente pode vir aqui um dia. Surpresa é bom. Exatamente. E os pais... preocupado que o filho não conversava com ninguém, o filho era extremamente inteligente, fazia faculdade, mas não conversava com ninguém, altamente fechado, altamente introvertido. Começa a treinar com a gente, 6 meses, pega a seleção brasileira, vai para uma competição internacional, bate recorde mundial até 20 anos de idade. Começa a conversar, começa a bater para todo mundo, a mãe fala, eu vou no shopping comprar uma camiseta para você, ele fala, vou com você, mamãe. A mãe já olhou assim e falou assim, como assim, você vai comigo, você não gosta de sair? Porque ele tinha aquela insegurança de ter uma deficiência. E as pessoas ficavam olhando para ele. Hoje não, hoje ele não se importa, tem um pouco preocupado se as pessoas olham ou não. Pelo contrário, hoje ele vai para cima e para baixo. A mãe chega no final do ano, a mãe já chega chorando, falando, obrigado, que hoje meu filho é completamente diferente do que ele era
Antes eu tinha muito... A mãe falava, eu tinha muito medo do meu filho entrar em depressão. Eu não sabia que ele estava em depressão. Eu não sabia quais os problemas que ele estava tendo. Eu não sabia, porque eu não conversava com ninguém. Hoje é um menino que senta, vai, pai, mãe, tudo bem? Eu tô aqui assim, assado, fiz isso e aquilo. Hoje está namorando, começou a namorar com um atleta. Então, assim, é um menino que hoje não tem mais preocupação com deficiência. Ele preocupa em si, só em viver. Só preocupa em viver hoje. Ele Exatamente. Vive. Não, antes eu brincar que ele antes sobrevivia, hoje ele vive. Esse acho que é a principal conquista que a gente consegue com o esporte, né? O esporte tem uma capacidade de mudar. A ferramenta esporte, né? A gente fala, ferramenta esporte é... Como eu falei, eu tenho histórias aqui, eu posso me perder de vista, de mãe chegar e falar assim, ó, minha filha tá aqui, eu criei minha filha sozinha, tem 10 anos de idade. Aos 17, essa menina classificou para a Paralimpíada. Aos 21, ela é medalhista na Paralimpíada. E hoje sustenta a casa de virar e falar assim, Everton, eu quero ser um atleta de rendimento, eu quero ganhar dinheiro, porque eu não quero minha mãe trabalhando em 3 serviços, igual ela trabalha, para sustentar a nossa casa inteira. Hoje ela consegue, a mãe trabalha um emprego só porque quer manter o trabalho, mas ela hoje tem uma casa muito boa, as que moram na casa boa, ela já comprou o apartamento dela hoje, vive, dá o conforto e o sonho que a mãe hoje, assim, vive feliz, satisfeita com a filha, que é uma menina altamente educada, respeitosa, então, assim... Como é que você vai falar que isso não é bom, cara? Tá não tenho que... Só tem que pôr o joelho no chão e agradecer mesmo. Exatamente. E falando em esporte de alto rendimento, esse ano a gente teve Paralimpíadas em Paris e queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência. Foi sua segunda Paralimpíada, né? Você foi para Tóquio na primeira. Tóquio, infelizmente, por conta de pandemia, né? Totalmente sem torcida, sem nada... Eu queria até que você fizesse um paralelo de como é que foram a de Tóquio e a de agora, né? Mas a primeira vez que eu posso falar, acho que Paralimpíada eu posso falar que essa foi a minha primeira Paralimpíada. Fui para Tóquio, é um sonho maravilhoso, sempre sonhei, passei perto várias vezes, nunca tinha ido. Já tinha ido para todos os torneios existentes. E Paralimpíada de Tóquio eu falo que foi um divisor de águas por causa da pandemia, a gente sabe disso. A gente não teve contato com o público, a competição foi isolada, a gente tinha um sistema de... Desde a nossa aclimatação, que foi em Hamamatsu, a gente tinha corredor do elevador para descer, a gente não podia pisar na rua, eu até brincava, fiz uma amizade muito grande com o Eber, um brasileiro que mora lá no Japão, um cara fantástico, um grande abraço. E eu brincava, assim, eu vou pôr o pé aqui na rua, aí ele falou, não, Everton, não faça isso, só de pisar no meio fio, né? Brincadeira nossa mesmo. E eu conversava muito com ele de como... os japoneses são muito metódicos, então os jogos, imagina como foi um jogo de cuidados. Então, não deu para aproveitar o que era realmente os jogos que a gente via pela televisão. E, de repente, vem Paris. Paris, contato com o público, competição. Eu, praticamente com 4 atletas, dos 11 atletas da seleção brasileira, 4 eram aqui de Uberlândia, da minha responsabilidade. Cara, você simplesmente chega num estádio, 20 mil pessoas, todos os dias lotados, não tinha um dia vazio. Aí você fala, que loucura, cara, loucura. Você vai para um restaurante lotado, que você podia ter contato. Então, você podia conversar, tocar. Então, você tem o contato humano, diferente. Paris foi um divisor de águas. Divisor de água, primeiro, por esse lado midiático, de poder ver, de sentir a competição. E, por outro, pelo nível que a gente sabia que a gente fazia os jogos. Até então, desde 2016, Rio 2016, a gente tinha ganhado a primeira medalha com o Evânio, lá de São Paulo. Aí veio Tóquio, a Mariana ganha a primeira medalha de ouro. E aí, de repente, chega Paris, a gente com a oportunidade de ganhar 2 medalhas. A gente foi para Paris com o objetivo de ganhar 2. Que seria a Lara... Não, desculpa. Até 3 medalhas. 2 fortes e até 3 medalhas. Seria a Mariana conquistar o ouro novamente. Sim. A Tayana, uma prata, que estava muito bem isolada. A Tayana era para ser prata. E, possivelmente, tinha uma grande chance, a gente estava muito preparado para a Lara pegar um bronze. E, felizmente para nós, uma grande alegria, veio uma 4ª medalha com a nossa atleta lá de Manaus, a Maria. Conquistou a 4ª medalha. Então, a gente fez o seguinte, a gente manteve o ouro da Mariana, desculpa, manteve o bronze da Lara, que a gente esperava, veio um bronze com a Maria, mas no final, fechar com chave de ouro, ouro com a Tayana, aí, cara, acabou. E isso, para mim, profissionalmente, também foi os jogos mais duros da minha vida. Psicologicamente, foi um jogo muito duro para mim. Por quê? Primeiro atleta a competir na Paralimpíada foi uma atleta minha, foi a Lara, e já competiu abrindo com medalha. E assim, eu já vinha me trabalhando ao longo dos dias, os 22 dias eu me trabalhei, fiz muito um trabalho de paciência, fui lendo um livro sobre paciência, realmente, o poder da força da paciência. E aí me trabalhando por quê? Que eu tinha conversado, falando comigo mesmo, eu não podia me soltar totalmente emocionalmente, porque eu tinha mais 10 atletas para cuidar. Eu não sou um técnico só de 4 atletas, sou um técnico da seleção brasileira. Então eu trabalho com mais 2 profissionais, eu, o professor Carlos e o professor Valdecir. Então, eu já vinha me preparando, falei, cara, eu falar assim para Lara, eu tô doido para sair daqui correndo, pulando, te abraçar e tudo mais,
Mas eu preciso me controlar porque eu tenho mais 10 para cuidar. Até porque esse negócio de euforia, ela influencia muito com o atleta e com a gente que tá ali. Não, e agora imagina, se eu né? solto tudo com ela no primeiro dia, eu tinha mais 4 dias de batalha. Eu tava literalmente, a gente brinca, né? A gente tava em 4 dias, eu tinha mais 4 dias de batalha. Não dá pra gastar tudo ali. Não dá pra gastar tudo. E você, quando você se solta emocionalmente, no outro dia você tá quebrado, você tá moído. E aí você acaba perdendo o foco. E eu não podia perder o foco. Tanto é que a Lara sai, eu comemoro com ela, aponto o dedo pra ela e falo assim, aí fui lá pra trás. Tem um momento que não tá na TV, que ela vem, ela pula nos meus braços, eu seguro. A Lara ficou 1 minuto me abraçando, cara. 1 minuto eu agradecendo ela por tudo que ela fez por mim. Da mãe me entregar ela com 10 anos de idade. E ela, 11 anos depois, a Lara me conquistou. Ela conquistou tudo pra mim. A Lara conquistou a medalha de mundial adulto, a Lara é bicampeão mundial júnior, a Lara é medalhista de ouro no Pan-Americano. A Lara conquistou tudo que um atleta pode conquistar. Ela tem tudo. Profissionalmente, ela é a atleta mais completa do país, disparado. Ninguém conquistou mais do que ela. E eu só que podia agradecer ela, mas não podia vibrar com ela. Sim. E aí ela ficou no meu colo, ficou 1 minuto, porque os meninos gravaram 1 minuto ela no meu colo ali, e eu agradecendo ela por tudo que ela fez por mim. E comemorando, aí liguei pra minha esposa chorando do outro lado, e eu calado, não conseguia falar com ela. Você também tem que tentar manter a postura. E eu respirando fundo, e aí ela falou assim, Preto, eu falei, o quê, né? Ela me chama de Preto. Eu falei, falar nada, só agradecer a Deus. E assim, ela falou assim, eu tô mantendo o foco, Preto, eu não vou vibrar, eu tô aqui por dentro, o coração tá disparado, eu segurando, respirando fundo, porque eu preciso me acalmar, eu tenho mais 10 batalhas pela frente. E foi 2 dias, 3 dias, treino, teve competição que tinha atleta do Brasil competindo, nós treinando e todo mundo, eu peguei os atletas tudo, a gente colocou o celular na frente e assistia a competição, fazia o treino, ó, foco, fazia o levantamento, fazia o levantamento, assistia, a gente vibrando junto. Porque a gente não tinha como, a gente tinha que manter isso, sistema de treinamento e competição ao mesmo tempo, não dá para parar. E o horário do treinamento, ele é fixo, ele não é a qualquer momento. Então a gente tinha a sala específica de treinamento e a gente tinha um horário para treinar. E era no mesmo horário de uma competição do nosso atleta no Brasil. E a gente assistindo o tempo todo. Cara, e aí, beleza. 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, Tayana. Penúltimo dia... Foi o último. Foi o último. A Tayana foi a última brasileira que nós competir. No penúltimo dia, nós tivemos a Carol, que fez uma batalha linda, que é nossa menina, nossa garotinha de ferro, ela tem amputação. Assim, uma competição magnífica. Aquela competição que todo mundo olha e fala assim, cara, não tem competição mais bonita que a Carol. A Carol, vê ela competir, se arrepia de ver. No outro dia, Matheus compete de manhã e a Tayana compete à tarde. Matheus vai bem pra caramba, mandou uma competição quase que deu pra brigar pra medalha. Matheus foi quinto? Matheus foi quinto. Matheus, se a gente não queima, que ele não invalida o segundo levantamento, no terceiro a gente ia tentar uma marca que dava medalha, que era 223. Ele tem 209 no ranking brasileiro. A gente ia tentar 223, porque ele, no questão de cálculo de treino, ele estava preparado, ele fazia para essa carga. Mas aí não deu, a gente preferiu manter a posição, não arriscar tanto, que invalidou, e eu não queria perder a posição para ele cair para a 9ª posição, que se ele não valida, ele cai para a 9ª posição, que era ruim para nós. Beleza, aí vem a Tayana, cara, faz a melhor competição da história, é o divisor da água, eu falo assim, a competição que a gente usou as regras, usou o treinamento, usou tudo a nosso favor. A gente foi e é engraçado, por incrível que pareça, a mesma situação que nós usamos com a Tayana, nós usamos com a Lara. A mesma. Primeiro levantamento com segurança, segundo com segurança. O terceiro, a gente foi para uma marca, a gente chegou para pedir uma marca mais alta. Mas como as duas atletas que estavam em primeiro puxou uma marca lá para cima, que foi 118, 119, a gente resolveu não arriscar, porque era uma marca que a Lara ainda está treinando para ela, não está fazendo. Sim. Mas se o segundo levantamento dela estava em 115, se tivesse ficado em 115, ela tivesse queimado os levantamentos lá em cima, a Lara chegou ao ponto de pôr 116. Para tentar bater medalha de ouro também. Ou seja, mas aí não deu certo, as meninas foram lá para cima, aí a gente recuou para 109, porque vamos fazer o de segurança, vamos garantir nossa medalha de bronze com segurança. E deu tudo certo, saiu de lá com a medalha, e aí a expectativa daqui a 4 anos aí é buscar a medalha de ouro. Cara, eu acho interessantíssimo essa parte que você falou de como é o treinamento, que inclusive é a próxima pergunta que eu vou fazer para você a respeito do ciclo. Mas assim, já durante a competição, não dá para parar de treinar com esses atletas de força máxima. Impossível. A gente tem que manter o treinamento deles enquanto eles estão lá, né? Então, assim, é uma logística muito grande de treino. Eu não sei se você treinava sempre no mesmo horário, porque era fixado já com a organização, cada país tinha o seu horário sorteado, não sei, ou vocês escolhiam porque tem esse negócio também de determinado horário ser melhor para um atleta, ele está mais bem preparado para um horário, e esse treinamento de força ele tem que ser mantido durante a competição. Basicamente, o atleta ele não para de treinar. Exatamente. A hora de competir ali, de fazer de performar para a medalha, é mais um treino de força máxima para você chegar no seu pico. Né? Então,
A gente treina em 2 turnos aqui, né? A gente treina em 2 turnos. Então, os meninos treinam de manhã e treinam à tarde. Então, a adaptação ao momento melhor, que a gente sabe que existe um momento melhor de treinar, a gente acaba quebrando isso. A gente não cria uma homeostase para essa linha de treinamento. Então, a gente quebra isso. Treino de manhã e treino à tarde. Aí já vem o primeiro ponto. Chega nos jogos, a gente tem um schedule, uma programação de treinamento. Então, hoje o treinamento é 8 da manhã, amanhã o treinamento é às 9h30, no outro dia o treinamento é às 10h30, no outro dia o treinamento é meio-dia, não importa se está na hora do almoço. Você está nos jogos, você tem um calendário o dia inteiro de treinamento. Então, você vai fazendo um rodízio de treinamento, até zerar de novo e começar de novo. Porque você faz um rodízio com os outros países. Então, você não tem um horário melhor. Esse horário que eu rendo mais, estou rendendo mais. A gente fala muito para os atletas que precisam treinar mais, que a gente cobra os brasileiros. Você precisa treinar mais em todos os turnos, parceiro. Porque chegando lá, primeiro que você não vai ter um horário especial para você treinar. Você vai treinar em qualquer horário que tiver lá. Já esse é o primeiro ponto. A sua competição pode cair de manhã, pode cair na hora do almoço, pode cair à tarde, como pode cair à noite. E aí, você vai escolher que hora que você vai competir? Você não escolhe. Então, o atleta ele tem que ser construído para o resultado. A gente fala muito isso. E aí a gente vê muita literatura falando assim, não, treinar força 2 vezes por semana, treinar força 3 vezes por semana. Aí vem um loucão que fala, não, meu amigo, eu treino força 6 vezes por semana, em 2 turnos, de manhã à tarde, de 2 a 3 horas por dia. Os caras falam, você tá louco, cara. Eu falei, não, isso é atleta de alto rendimento. A gente não faz passeio, a gente não brinca de fazer força, a gente treina força. Então, um treino básico, por exemplo, essa semana já chegando perto do Campeonato Brasileiro, são 5 treinos no período da manhã, 4 treinos no período da tarde, mais o sábado. Que ainda vai um treino ou indicativo para potência ou indicativo para força final. Treinamento a gente parcializa os treinos, a gente tem alguns treinos específicos. Então o cara treina aqui 6 vezes por semana, ele descansa o domingo. Mas se tiver na seleção, um exemplo que a gente teve agora de Paris, foram 22 dias antes dos jogos, foram 22 dias de treino sem um dia de folga. E teve um tapering, alguma coisa assim, que vocês fazem alguma redução, um polimento ali para... Redução, a gente faz, cada atleta meu, eu tenho uma olhação específica para cada atleta, para saber como é que ele está rendendo na subida em rampa e o quanto eu preciso de tempo para que esse atleta esteja bem na competição. Então, tem atleta que tem 1 dia, 2 dias de polimento, do taper. Tem atleta que eu preciso de 3, 4 dias. Mas hoje, como os meus atletas, eu pego específico com os meus, que a gente acompanha, a gente tem os atletas da seleção. Da seleção é um pouco mais difícil, porque nem todos treinam o mesmo nível que os meninos treinam hoje aqui em Uberlândia. Isso é fato. A gente tem escolas diferentes. Pegando eu, o professor Valdecir e o Carlos, a gente tem uma escola muito parecida de treinamento. Então, a gente sabe que os atletas treinam um volume muito alto, uma intensidade muito alta. Chegou na competição, a gente já sabe até o tempo de descanso que o atleta precisa. Facilita. A gente mapeia isso ao longo dos anos. O difícil é quando você pega um atleta que não tem nenhum protocolo nesse tipo, que é o que acontece muito pra gente, e a gente não sabe que tempo que tem. Por exemplo, o atleta às vezes treina um dia e fica 2 dias sem treinar. O treinador espera que ele vai ter a melhor resposta naquela competição. E aquilo não acontece, às vezes não sabe o porquê. Porque o fator treinamento é uma coisa, o fator competição envolve emoção, envolve aquele momento, envolve a hora da competição. Se o atleta treina só num período, ele vai sofrer. Se ele é atleta, por exemplo, ele vai treinar lá no Nordeste, que tem um calor violento. Aí a gente vai para uma competição aqui no Chile, pegamos lá -2, -3. O rendimento vai ser o mesmo? Essas são situações que a gente... Então, nem sempre a gente tem... Não é todo lugar que a gente tem aclimatação. Para jogos, não. Grandes jogos a gente vai mais cedo, 10, 15, 20 dias, para fazer a aclimatação. Mas mesmo assim, o problema hoje é mapear a quantidade de treinamento que o atleta faz, que nível que esse atleta pode responder, e que ponto ele vai responder no dia da competição. Quando você tem um atleta que vai estar sobre a sua jurisdição, é mais fácil, você mapeia, né? Então, praticamente, eu sou um cara muito metódico. Eu tenho quantificação de tudo. Se você me perguntar assim, Everton, o que o seu atleta fez fevereiro do ano passado nessa data tal? Eu abro o computador, vou lá, eu tenho todo o treino dele no dia, a carga que ele fez, quanto que ele fez e o que ele fez. Eu consigo fazer isso. Mas não é todo treinador que faz isso. Hoje nós estamos tentando criar uma escola brasileira de treinamento ao qual esses treinadores comecem a pensar desse jeito. Se tivesse um sistema que fosse interligado, um docs, uma planilha básica em que desse para colocar, facilitaria para todo mundo, principalmente para vocês que estão na seleção, né? Porque saberia exatamente como que foi a carga de cada dia de cada um e todas as métricas que são necessárias pro desempenho, né? Não, e a gente já tem tecnologia para isso. Eu pego a referência à Grã-Bretanha. Eu sempre usei como referência. Eles trabalham muito com VBT, que é o Velocity Based Training. E os atletas à distância, eles têm um programa que é um software que chama GymAware. O atleta treina à distância, tudo que ele vai fazer está marcado, ele pode pôr no equipamento, na barra e tudo mais, vai para a nuvem, para o sistema, o treinador viu aqui, ó, ele treinou tanto, aqui foi tantas séries, aqui ó, eu consigo ver a potência, a velocidade, o volume, a carga, tonelagem.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Como a gente não tem esse sistema, mas eu controlo tudo. O problema é o outro à distância. Então, uma das maiores discussões pós-jogos, pós-Paris, nosso, entre os treinadores e a nossa coordenação, o departamento de atendimento do comitê, é isso. Como é que nós vamos melhorar o nosso controle em cima dos atletas que não estão sob a nossa visão? Como é que a gente vai começar a assimilar melhor os treinadores trabalharem melhor na nossa linha, sobre a nossa visão? Por exemplo, das 4 medalhistas, 2 estavam comigo, trabalham comigo, a Tayane e a Lara. E 2, uma é do trabalho diretamente com o professor Valdecir, e a outra é uma menina que está sob o treinamento do professor Valdecir, só morando em Manaus. Ele tem um treinador, ele tem um contato direto com o treinador faz uma aprendizagem, uma aplicação de treinamento de acordo com o professor Valdecir. Então a gente descobriu que, querendo ou não, isso é uma prova que o controle sobre o treinamento dá resultado. Então a gente tem que começar a passar isso, e até a gente tem um congresso paralímpico agora semana que vem. Uma das coisas que eu vou falar no congresso é sobre isso. Como o controle sobre o treinamento dá o resultado. As nossas medalhas foram literalmente controladas para virar medalha. Sim. E que os outros treinadores precisam começar a seguir essa sistemática. Por quê? Porque a gente vive num mundo que ele está com uma base científica muito forte. Só a prática não está dando. Já não chega mais no resultado se você não ter controle. E a estratégia muda muito com relação a isso, como você estava falando. Subir 1 quilo a mais, 1 quilo ou 2 quilos a mais, podia significar descer 4 posições num ranking e uma classificação pior, né? Então, saber da capacidade do atleta ter esse controle de tudo para a gente conseguir pegar as melhores posições possíveis e, às vezes, nem tentar uma medalha acima, né? Ou tentar chegar numa medalha, é uma estratégia pro ciclo, né? Que é a próxima parte que eu quero entrar nesse assunto com você, que é como começa como começa a preparação, como é que começa o ciclo olímpico dos atletas, em relação aos testes, a como vocês reúnem e traçam já, se vocês fazem um macrociclo de 4 anos, já sabendo as competições-alvo e trabalham para chegar no pico em cada ano. Enfim, fala um pouquinho sobre como acontece desde o início. A testagem, retestagem, quando que tem uma retestagem para saber se eles estão indo bem, se estão de acordo com aquilo que é esperado com o protocolo de treino. Então, vamos tentar falar do macro, né? Vamos fazer uma visão geral lá em cima e depois vou afunilar. O halterofilismo, ele passa por um negócio chamado caminho paralímpico, que é o Paralympic PFOI. E nesse caminho paralímpico a gente tem competições em 4 anos, no ciclo normal, 4 anos, eu tenho competições obrigatórias para participação. Se eu não participar, se um atleta ficar fora, que é um atleta tem classificação internacional, ficar fora, ele já está fora da Paralimpíada. Caramba! Por exemplo, o ano que vem, que é o primeiro ano paralímpico, é um ano de mundial. Então a gente tem um mundial o ano que vem, já está confirmado, é no Cairo, no Egito. Se um atleta igual um atleta meu, que tem classificação internacional, o Marco Túlio, por exemplo, se ele não conseguir uma marca, que o Brasil define um número, uma marca, para ele ir para o Mundial, ele ficar fora desse primeiro Mundial aqui, ele está fora para o Olimpíada 2028. Ele pode até chegar muito bem lá na frente, mas ele está fora. Por que ele está fora? Porque a gente pode até manter ele no ciclo de competições, só que ele vai depender de um convite do Comitê Paralímpico Internacional lá na frente. Se ele chegou lá no final do 4º ano, onde tem a Paralimpíada, ele está entre os 8, porque para classificar a Paralimpíada ele tem que ficar entre os 8 melhores do mundo. Não. E é só um por país, não pode ser 2. Chegou entre os 8 melhores do mundo. Chegou lá, está entre os 8. Só que ele não fez o caminho paralímpico, ele depende do convite. E o convite pode ou não sair. A chance é muito pequena. Caramba! Então a gente já tem que estudar, planejamento já sai a partir daqui. A gente já sai com um ciclo a partir daqui. Então eu preciso preparar meu atleta já no ano anterior para que chegar o ano que vem ele já está pronto. Então esse atleta meu, ele já tem que ser preparado, na verdade, desde o ano retrasado. Sim. Então já tem 1 ano e meio que eu estou preparando ele para esse ciclo aqui de começar agora o ano que vem como o primeiro ano paralímpico. E vocês já sabem todas as competições desses 4 anos que vocês vão ter que ir? As principais tem Mundial no primeiro ano, Open das Américas no segundo ano, Mundial no terceiro ano, 2 Copas do Mundo obrigatórias no ano da Paralimpíada. O 4º ano é sempre o ano paralímpico. Então, Mundial obrigatório primeiro ano, Open das Américas obrigatório. Por quê? Open das Américas para nós que estamos aqui no Brasil. Sim. Mas tem quem está na Europa tem que ir para o europeu. Uhum. Ficou fora do europeu, está fora. Aí você toma do terceiro ano, Mundial de novo, que nosso Mundial acontece de 2 a 2 anos. O 4º ano, antes da Paralimpíada, todo atleta é obrigado a 2 Copas do Mundo. Então você tem esse ciclo. Fora que, se a gente parar a pensar, não é muita competição. Seria aí 4, 5 competições em 4 anos, é pouco. Então a gente tem que acrescentar Copas do Mundo no meio do caminho. Então no primeiro ano.
Esse ano, a previsão já do próximo ano, a gente tem que ir numa Copa do Mundo no primeiro semestre, para quê? Já está começando o sistema, a gente já precisa identificar falhas. Sim. E às vezes, na primeira Copa do Mundo, você já faz uma marca, talvez, que dá até para você já classificar para a Olimpíada. Hoje, o nível nosso Brasil já está assim. Tem atletas nossos que já vão para essa Copa do Mundo no começo do ano, que já vai fazer marca, talvez já dê a vaga para ele na Olimpíada. Ele só precisa ir participar, independente da colocação nos outros. Independente da colocação. Ele vai fazer uma marca, suponhamos que deixaria ele já em top 8 no ranking mundial, ele só precisa se manter nessa vaga de top 8 no ranking mundial. Então, como a gente tem atleta hoje a nível de medalhista, então a gente já tem atleta que já vai para a Copa do Mundo já no primeiro semestre do ano que vem, meter uma marca que daria top 3 na Olimpíada. Então, dificilmente esse atleta vai ficar fora da Olimpíada. Vai ter que aparecer mais 7 muito bons aí para jogar ele fora. Porque é muito difícil acontecer. Sim. É um esporte que tem muito controle de números, né? Controle numérico e estatístico nosso é muito grande. Então, acontece muito isso. E tem atleta que às vezes consegue a vaga só no último ano, no último levantamento. Nós tivemos aqui o próprio Matheus, entrou aos 45 do segundo tempo. Ele estava, eu acho que em 11º, na distribuição de escolha, que o atleta ele vai competir em uma categoria só. Às vezes os atletas escolheram uma categoria ou acima ou abaixo da dele, que o cara tinha marca, e ele estava fora, que ele não estava entre os 8, acho que estava em 10º, se não me engano, na manhã. Ele virou pro top 8. Ele entrou na Olimpíada como top 8, saiu de lá como top 5. Você tem que almejar até isso, cara. Não dá para ganhar medalha? Não consigo ganhar medalha porque a marca está lá em cima. Cara, mas quantas posições eu consigo subir? Tudo isso é planejamento. E a gente tem que fazer isso a longo prazo. Então a gente tem a obrigatoriedade do caminho, né? Do caminho paralímpico, obrigatório. Você tem que fazer o ciclo, finalizar o ciclo entre os 8 para você ir para a Paralimpíada. Cara, e se durante uma dessas competições, sei lá, o cara fica gripado, alguma coisa assim, dá algo. Sei lá. Errou, já era. Perdeu. No dia da competição, você machucou o punho, acabou, cara. Acabou. Não dá pra dar uma testada. Ele falou, galera, foi mal. É igual outra coisa que pergunta assim, a pessoa me pergunta, professor, você faz teste de força pra testar os meninos direto? Não. A cada treino dos meninos é um teste. O treino já é um teste de força. Cada treino é um teste. Ou quando o cara pega uma carga ali, às vezes 60%, 70%, um treino hoje, vamos supor que é leve, 70%, eu tô vendo que o peso está sendo levantado fora do padrão. Eu já vou pegar o celular, vou filmar, já vou jogar no aplicativo, vou avaliar, por exemplo, a velocidade de deslocamento dele. Tá fora do padrão que ele tem. Você começa a trabalhar com métricas. Então, a cada treino, eu não preciso aplicar teste de força a cada mês, nem daqui 3 meses. Na verdade, não. O teste de força hoje está muito mais na competição do que propriamente nos treinamentos. Então, a gente faz cálculo. Seleção brasileira. Quantas avaliações vocês vão querer? Que a gente chama de fase de treinamento e avaliações, FTAs. Beleza, no ano nós queremos pelo menos 3 avaliações, começo, meio e fim. Não, nós queremos 4. Antes dessa competição aqui, em 30 dias antes, a gente quer uma avaliação aqui. Mundial, tem lá em outubro, então 30 dias antes do Mundial a gente quer a avaliação dos atletas. Por quê? A gente tem atletas que estão sob o nosso controle, novamente falando, e atletas que não estão. Então, o que nos preocupa é justamente os atletas que não estão sob nosso controle. Então, 30 dias antes, a gente identificar algum problema, seja de lesão de alguma forma, pequena ou grande, seja o treinamento não está respondendo de acordo com o que a gente estava na expectativa. Tudo isso é quesito para a gente chamar a atenção. Treinador, o que está acontecendo? Algum problema? E dá tempo para corrigir pelo menos 30 dias. Justo. O halterofilismo acho que é um pouco diferente dos demais esportes, até porque você mesmo falou que as mudanças são mínimas, são detalhes, né, entre cada evento, a métrica é totalmente controlável. E eu falo, por exemplo, pelo Gustavo Carneiro, que eu faço a preparação física dele, e nós temos competições-alvo ao longo do ano, ITFs, que precisa ser de pontuação, campeonatos que são mais importantes para ele subir no ranking e se classificar para a Paralimpíada. E assim, organizo, de acordo com tudo que ele tem durante o ano, um cronograma de treino. Com ele eu faço um pouco mais de testes, porque o próprio esporte exige que isso seja feito, né? Mas é um esporte que depende de muitas outras coisas também, muitas outras variáveis. Por exemplo, uma lesão, ele consegue, ele precisa de um descanso, mas ele consegue se manter em treino. Às vezes, por exemplo, ele teve que fazer uma cirurgia no segundo ano do ciclo olímpico, então do segundo para o terceiro foi muito controlado o treino, foi adaptado o treino ao longo dos anos, e viagem para diferentes locais, deslocamentos longos, muito tempo fora de cansaço, muito tempo fora de casa, come diferente, já muda um pouquinho da programação. Então, várias vezes, com aquilo que eu programei durante o ano, eu tive que fazer muita adaptação para ele. E eu não sei se isso acontece no halterofilismo. Eu, ao longo dos anos,
Muitas vezes eu fui criticado há uns anos atrás, uns 15 anos, 16 anos atrás, porque eu sempre tive um protocolo seguinte: o atleta, vamos supor, lesão por contratura. A gente não tirava o treinamento do atleta, ele continuava treinando outras estruturas, e muitas vezes muitos fisioterapeutas que trabalham com a gente falam assim: você tá louco, ele tem que parar para poder tratar. Eu falei: cara, não é assim, o músculo é uma usina, se você parar, você piora a situação. Hoje não, hoje é protocolo, fisioterapia hoje, o atleta com lesão, ele mantém-se em treinamento e vai trabalhar com mobilidade. Então, um cara que apanhou no passado, 15, 20 anos atrás, eu apanhei muito, nossa, eu tomei muita pancada por causa disso. Hoje é protocolo real. Porque eu sempre defendia isso, o corpo é usina. Então, eu reduzo tudo, eu consigo manter esse atleta em movimento, ele não vai perder aquela... Vai perder, porque ele estava num certo ritmo, ele vai cair, mas não vai cair tanto, e a recuperação é muito mais rápida. E assim, eu fui muito criticado. E hoje você tem lá, o atleta deu uma contratura de peitoral, o fisioterapeuta falou assim: ué, vamos tratar aqui, beleza, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Então, você trabalhar esse trabalho em grupo, igual você falou, você tem muitas variáveis. Você tem variável resistência, força, velocidade, deslocamento, que é o que pesa pra caramba pra vocês. Vocês têm uma coisa que não pesa pra mim, vocês têm até o material. Você tem um saibro, você tem uma pista, você tem um campo mais rápido, mais lento, isso é tudo material que você tem que estar calculando. Eu não preciso. Eu tenho uma barra, eu tenho anilhas e eu tenho banco. E eu tenho, teoricamente, um movimento simples. Por que teoricamente? Eu sempre falo, teoricamente é um movimento simples, porque do momento que é simples, todo mundo faz. Sim. Então só vão ganhar os mais especializados. Especialidade aqui. Quem consegue colocar um peso maior, quem consegue empurrar mais peso, quem consegue fazer aquele movimento mais energia, que deveria ter um gasto maior de energia, gastar menos energia e transferir isso para força. Então, assim, eu me tornei um especialista em movimentos de força. Você tem que se tornar um especialista em movimentos corporais, especialista em movimentos de quadra, em utilização de equipamento, porque senão você tem ainda tem a questão da raquete, que é uma extensão do seu corpo. Sim. Então, assim, o número de variáveis que você tem que controlar é diferente da minha. Só que eu tenho que controlar menos variáveis, só que eu tenho que levar essas variáveis para um outro patamar. Se você controlar suas variáveis em 50%, você pode ficar um campeão paralímpico. Se eu controlar em 50%, eu não ganho nada. Você não ganha nada. Eu vou ter que trabalhar perto dos 100%, 99%, 100% o tempo todo. Mas isso é legal, é o bonito do esporte, né? Sim, muda totalmente de um para o outro. A dinâmica de conhecer. Poxa, eu trabalhei quantos anos como preparador físico na área de força para esportes de vários tipos, né? Do basquete, cadeira de rosa até a natação. Então, graças a Deus, assim, eu tenho hoje um know-how para discutir muito a questão de força, de transferência de força, que a gente fala disso. Tem transferência de força? A gente fala, não tem. Tem. O corpo ele é feito para aprender. Ele é feito para ser treinado, nem educado. A gente fala, a gente não educa o corpo, a gente treina o corpo. E se você faz sempre o mesmo movimento, ele vai qualificar. Chega uma hora que ele vai falar assim, se eu não pôr carga, ele vai simplesmente estagnar. Ele é inteligente, ele se adapta. Qual que é o problema disso? Os treinadores hoje não fazem isso. Acho que a maior demanda hoje em treinamento é como é que você vai quantificar o seu treinamento lá na coisa. É mais fácil para mim quantificar o meu esporte. O seu é mais difícil. A quantificação, por quê? Ainda falando nessa questão de duas variáveis, qualidade e quantidade. É mais difícil a quantidade, porque você tem que assumir um compromisso de pôr número em algo que é difícil. Quantas vezes você vai fazer um slice lá no tênis e ele vai acertar o mesmo ponto? Eu vou te jogar 10 bolas e você vai ter que repetir. Aí você fez 10 slices. Quantas bateu no alvo e quantas não bateu? Deu tanto de estatística. Daqui 3 semanas a gente faz de novo. Vamos manter os treinos. Os 10 slices, quanto foi para mais, foi para menos? Aí você falou assim, foi menos. O que aconteceu nessas 3 semanas? O que eu fiz de diferente? Você entendeu que o número tem muita de coisa para olhar é muita. Só que as minhas variáveis meu atleta está com dificuldade na finalização, meu atleta está com dificuldade na iniciação do movimento, meu atleta está com dificuldade no meio do movimento, meu atleta com a carga de 60% ele deveria estar dando tanto de potência, ele não está dando tanto aquilo que eu queria. A carga hoje está pesada. Como é que você dormiu? O que você se alimentou? Você estava resfriado ou não? No caso das meninas que trabalham comigo, que elas têm esse trabalho de intimidade de falar assim, hoje eu estou no meu ciclo menstrual, estou menstruada. Olha, professor, eu já pergunto, quando é que desce o seu ciclo? Sim, isso é importante. As meninas têm o tempo todo fazer isso por mim. E eu tenho diferentes variáveis. Eu tenho atleta que fica mais forte no começo do ciclo, e eu tenho atleta que fica mais forte no final do ciclo, tenho atleta que fica mais forte fora do ciclo. É isso que eu ia te perguntar, porque... Loucura! Porque tem... Normalmente eu tenho um amigo meu, ele é preparador físico do Alex Poatan, lutador do UFC, né? Eu acho que hoje é o brasileiro em maior ascensão.
E ele convive também com algumas mulheres também que treinam lá nos Estados Unidos. E ele fala sobre uma estratégia de lutadoras de competirem no ciclo pré-menstrual, porque é a hora que elas estão... Tá tinindo, tá voando. A hora que dá mais raiva, a hora que dá vontade de bater Matei alguma de coisa. bater alguma Então, coisa. o cara tenta ajustar o ciclo para que caia naquela época, exatamente. Ou, no caso das meninas, né? Hoje já faz acompanhamento com a médica especialista, que ela já realmente tira o ciclo total, fecha o ciclo. Sim. A gente ainda não identificou o quanto isso é bom ou ruim ainda para os nossos resultados. Mas é tudo isso, cara. Então, são variáveis demais que eu tenho que controlar. É muita coisa. E se eu for ficar por conta, por isso que eu brigo muito, legalmente, eu discuto com os treinadores. Cara, não dá para deixar na sua cabeça. Anota, faz o diário. Hoje a internet, você tem hoje aplicativo. Cria um aplicativo, não quer. Cria uma planilha. Planilha no Excel, cara. Simplesinho. Simples. Anota observações da data tal. Eu já devo ter, acho que na minha vida, uns 6 cadernos grossos de anotação. E eu tô aos poucos transferindo para planilha. Hoje é mais fácil. Hoje não é tudo planificado. Hoje a planilha é mais fácil. Mas, hoje você consegue acessar a planilha no seu celular. Então, na hora, você pega e coloca a carga que foi do dia ali. Aluno, eu tô lá no treino, olhei para um aluno assim... Essa barra tá errada. Porque ele fez a série lá, eu falei, essa barra tá errada. Eu falei assim, por quê? Não tá errado, pode abrir. Abre o seu celular aqui, eu mando para ele os treinamentos. Abre. Semana tal, treino tal, hoje, quinta-feira, quarta semana, assim, salda ali. Sua carga tá errada aqui, ó. Mas como é que você sabia? Pela facilidade que você fez. Não era pra estar fácil assim, era pra estar pesado. Aí os meninos falaram assim, e a sua carga? Coincidentemente, eu decoro, mesmo assim, ainda decoro. São muitos números que eu tenho, são quase 40 atletas. Mas eu decoro a maioria dos números de treinamento deles. Sua carga devia ser tal, tal, tal. Eu falei assim, tá de sacanagem? Eu falei, não, mas o meu treino não decora, você decora o meu. Então eu falei, não, o problema é isso, eu decoro a maioria. Então eu consigo. Poxa, eu vivo manhã e tarde com treinamento. Eu fico ali no treino, eu fico 4 horas de manhã, pelo menos 4 horas de manhã e 6 horas no período. Então são 10 horas que eu fico dentro da academia com treinamento. Chego em casa, vou fazer revisão, mais 2, 3 horas. A gente decora, não tem como. Então não tem como, cara, eu vejo o negócio todo dia. Então assim, e você vê até pela... Tem atleta meu que chega assim, ó, você errou a pegada aí, ó, o seu grip tá errado. Aí ele olha pra mim assim, você tá me zoando? Eu falei, não, tá errado aqui, eu tô vendo a marcação aqui dos 81 centímetros da barra aqui, eu tô vendo um brilho dela falando aí, você tá com a mão mais pra dentro, abre um pouco. Isso eu tô do outro lado da academia, 10 metros do outro lado. Eu falei, não, você não viu isso? Não, aqui, ó, pode ir lá. Falei, e os meninos saem bravos. Eu falei, não é possível que fez isso não, cara. Aí pega o vídeo, você filmou? Filmei, agora dá o zoom aqui assim. Ele falou assim, aí sai bravo. Não tem base, eu te odeio, Não consigo roubar nenhum. Não dá. Comigo eu tô na academia, não dá. E hoje eu tenho mais 3 olhos, eu não trabalho sozinho. Eu tenho 3 profissionais de alta qualificação que trabalham comigo. Então, assim, eu sou um cara abençoado. Hoje, trabalhei por anos, desses 20 anos, eu trabalhei pelo menos 17 anos sozinho. E hoje eu tenho uma equipe de mais 3 profissionais comigo, fora os que a gente tem a estrutura por fora de apoio. Sim. Eu faço até um gancho para quem não é do esporte de alto rendimento, para personal trainer mesmo, que tem seus alunos aí no dia a dia. Muita gente simplesmente, a gente estava falando sobre esses copia e cola de tudo que é coisa, só o fato de um personal trainer anotar a carga do dia que está fazendo com cada aluno, ele já vai ter uma quantidade de dados enorme para ele poder fazer uma progressão depois e saber... a motivação para o aluno. E a motivação... Eu tirei até dele. Cara, meu aluno faz supino com 50 quilos, meu aluno faz agachamento com 100 quilos, meu aluno faz um terra com 60, faz o chifre. Você vai pegando os exercícios, você compensa fazer um cálculo. O aluno já vê, então quer dizer que eu estou desse nível. Faz treino, trabalha, constrói. 4 semanas, 5 semanas depois, vamos fazer um reteste aqui, vamos. Olha o cara fala assim, cara, olha aqui como é que você faz. Nova, olha aqui que legal, cara, eu fiz isso aqui. Eu levantando supino desse tanto aqui, será que não dá pra eu participar de uma competiçãozinha de supino, não? Cara, esse terra tá legal, eu vou participar de uma competiçãozinha de terra. Você tá levantando metade do cara que foi campeão lá, vamos competir só pra você ver o sentimento? Aí o cara, e é assim que começa, aí o bichinho da competição, entra ali dentro, acabou. O camarada chega ali, compete, não, que legal. E é um esporte que você não compete contra os outros. Você compete com você mesmo, melhorando a você mesmo. Você respeita os outros, mas você compete com você. Hoje eu levanto 50, amanhã 60, 70, 80, 90, 100. Quando você menos esperar, a longevidade vem, você tá igual o cara que é o melhor do país. E você motiva o seu... Esse é o principal, seu aluno, às vezes, ele tá cansado, tá de saco cheio, trabalhou, tá cansado. Fala assim, não, meu treinador tá lá, meu personal tá lá. Cara, e é até legal, ele tá com o objetivo pra gente ir uma competiçãozinha legal aqui. Não, eu vou no treino. E às vezes você chega no treino, você tá morto de cansado. Você começa o aquecimento, faz uma coisa levezinha, que você vê, cara, meu cansaço passou. Porque o corpo é uma usina. Eu falo isso para as pessoas.
Vá, cansado, chateado, brigou com a namorada, com a esposa, vá pro treino. Chega lá, você começa a treinar, você esquece do mundo. Exatamente. E gamificar o treinamento é sensacional, cara. É prazeroso. Alguns malucos aí que conseguem fazer a competição ser coisa ruim, mas a maioria, 99%... sempre tem, né? Nunca vai ser perfeito, mas toda profissão vai ter isso. Mas 99% competição é prazeroso. Exatamente. É bom demais. E falando sobre a competição e os atletas, como que vocês encontram os atletas, Verton? Assim, galera, vai ter uma seletiva hoje aqui. Quem quiser... de milhões. Cara, eu já marquei seletiva. As empresas aqui em Uberlândia, a mídia que Uberlândia me dá muito apoio. Nossa, eu sempre agradeço muito o pessoal aqui. Todas, sem exceção, cara. Pode pegar da integração, a Band, SBT, todo. Qualquer empresa que tiver aqui em Uberlândia, rádio, eles nos ajudam. Vamos fazer a seletiva. Não vai ninguém. Esporte paralímpico ele é diferente, completamente diferente do convencional. Como é que eu recruto alunos, por assim dizer? Em 2 formações. Eu trabalho com 2 linhas. Meus alunos descobrem, veem alunos na rua, pego o contato, principalmente o telefone da pessoa, já tenta convencer ele a vir fazer uma visita. Caso ele não venha visita, como ele já pegou o telefone, eu ligo. Se é um menino menor, eu ligo pro pai, pra mãe, converso com o pai, marco um dia para... Tento trazer o pai e a mãe, trazer para um dia de treino. Se não conseguir, eu vou na casa do pai e da mãe, levo imagem, levo vídeo. Primordialmente, eu mando hoje, minha rede social hoje não é mais pessoal, eu só faço coisa voltada do meu trabalho. Eu não tenho. Minha rede social pessoal tá com minha esposa que cuida dessa parte. Mas o de trabalho tá todo ali, eu só uso com isso. Por quê? Minha rede social hoje é um menu para que os pais possam ver o trabalho que a gente realiza, de criança ao altíssimo rendimento. Eu trabalho com meninos a partir de 7 anos no halterofilismo e eu tenho atleta hoje com mais de 50 anos. A Ângela começou com 47 anos, está com 54, 55. Hoje a Ângela a melhor marca dela é 109 quilos. Caramba. 47 anos começou, faz mais de 109 quilos. Uma mulher que faz mais de 109, pesa 72 quilos. Então a gente começa a perguntar assim, até que ponto realmente a idade influencia. E no esporte paralímpico tem isso. Você pode nascer com deficiência ou você pode adquirir ao mesmo tempo. A gente poderia falar de deficiência aqui, eu acho que mais uns 2 podcasts fácil aqui. Muita coisa. Deficiência adquirida, deficiência congênita. Nasceu com isso. Porque um tem uma determinada dificuldade, o outro tem outro. Um tem um determinado... Vamos supor, você nasceu com uma deficiência, você nunca andou. Você nunca teve o prazer ou a alegria de ter corrido. Você algum dia tem chance de entrar em depressão por causa disso? Muito difícil. Muito difícil. Você não sabe. Você não sabe, você não experimentou. Agora, você tá lá com 20 e poucos anos, sua vida produtiva, vai brincar todo dia, faz arrasto com seus amigos, de repente você para numa cadeira de rodas. E aí? Você tem, então, determinadas situações emocionais e eu trabalho com essas linhas de pensamento. Eu tenho aluno que amputou a perna hoje, deu alta no hospital, minha sogra encontrou esse cara saindo do hospital 3 dias depois, falou assim, meu genro trabalha com esporte de força, e o cara gostava, o cara era muito forte. Entregou um cartão da Associação dos Meninos. O cara já me ligou, marquei a avaliação no 4º dia, no 5º dia ele estava lá. Não teve estágio de depressão. Não foi só um, nós tivemos 2 nessa mesma linha. Então a gente descobriu assim, passou por esse estágio e é adquirido, quanto mais rápido vem para o mundo do esporte, mais rápido você começa a se adequar ao mundo. Não tem como voltar atrás, aconteceu. Não tem como. E a pessoa que nasceu com a deficiência já vem uma outra realidade. O trabalho da pessoa que nasceu com deficiência, até a gente acaba fugindo um pouco do nosso assunto, quem nasceu com deficiência, você tem a realidade do pai criar o plástico bolha de proteção. Pai e mãe. Família cria uma bolha de proteção através desse menino. Coitado, meu filho nasceu com deficiência. Super protege porque não teve experiência com isso. E aí vem a frase, papai do céu veio nesse mundo e falou assim, cara, não existe um manual do mundo de como viver. Nasceu um filho com deficiência. Minhas filhas nasceram sem deficiência, eu super protejo elas. Imagina um filho com deficiência, cara. Então, assim, aí as pessoas falam assim, mas por que você fala isso? Porque hoje eu tenho um negócio muito grande por empatia ao familiar. Hoje eu trato muito melhor os pais e familiares da pessoa deficiente que chega pra mim do que os meus deficientes. Os caras falam assim, não, você tá me zoando. Eu falei, não, pode conversar com meus alunos. Eu faço questão de qualquer pai que chega lá, pai, avô, tio, amigo, vizinho, que chega lá com um aluno meu, eu faço questão de abraçar, de dar um abraço, de dar um carinho para ele, porque não é fácil você conviver com uma pessoa que tem deficiência. Não é fácil. E essas pessoas precisam de carinho. Hoje eu tenho muita empatia pelos pais. E quando uma mãe, igual entregou a mãe da Lara, chega e me entrega uma filha com 10 anos de idade, cara, eu quase queria uma blindagem de fazer essa menina ser uma pessoa mais forte, mentalmente, de personalidade. Por quê? Porque ela vai enfrentar o mundo e essa mãe criou essa filha sozinha. Sim. Agora imagina a dificuldade que não foi para essa mãe criar essa filha sozinha e mais 4. Pois é. A entrega cara, que é, né? A pessoa vive, ela deixa de viver a vida dela para viver a vida dos filhos. Trabalhava em 3 empregos, cara.
Então, assim, essa pessoa, se depender de mim, eu teria um prêmio para dar para ela todo mês. Cara, não, você merece, tá aqui. Essa pessoa, ó, Juliana, um grande abraço, minha querida. Você merece o prêmio, mano. Porque não é fácil. Então, chega um pai e uma mãe, filho deficiente, cara, tá me trazendo pro esporte, eu vou fazer de tudo para que essa mãe olhe no filho e fale assim, meu filho vai viver bem daqui para frente. Ele vai aprender pelo menos a sair da cadeira de rodas, ele vai aprender a sair da cadeira pro sofá, sair da cadeira pro carro. Então, eu tenho uma responsabilidade esportiva, que eu tenho que fabricar atletas, mas eu tenho uma responsabilidade social muito maior. Eu tenho que cuidar bem desses alunos. Para quê? Porque eu tenho um monte de pais que me usa como âncora. Sim. Então, eu não posso ser qualquer profissional. Eu tenho que tentar ser, para esses pais, o cara mais exemplar possível. E é bom que você já fez uma corrente do bem ali, uma teia, assim, que já tem um monte de gente, um monte de braço para você para recrutar a galera, né? Porque, igual você falou, fazer uma seletiva e tudo mais... Não é assim, tá? E não é assim. Não funciona bem assim, não, cara. A gente conhece atletas que eles não convidam, hoje meus atletas são todos treinados filosoficamente para convidar todos os atletas. Eu conheço atletas que não... porque você fala que às vezes não convida com medo de trazer perder a vaga, concorrência. Já tive atletas. Então, assim, isso é uma coisa que eu construí há 20 anos atrás para que nunca mais aconteça. Justo. Eu falo que o atleta, quando ele tá com deficiência, ele tá numa caverna escura. Eu tenho que trazer ele pra luz. E eu falo todo mundo, você encontrou alguém com deficiência? Encontrei. Convidou? Não convidei. Quando você tava na luz, quando você tava na escuridão, quem te trouxe? Você lembra do sentimento que era como você vivia na sua casa? Ele lembra, falou assim, então agora imagina o outro. E concorrência não existe. No nosso esporte, eu deixo bem claro pra ele, no esporte você não perde pro próximo, você perde pra si mesmo. Porque se o outro foi melhor, você já perguntou se o outro tá treinando mais que você, se ele se dedica mais que você, se ele se concentra mais que você, se ele dá mais energia mais que você. Então a gente educou lá no halterofilismo, no nosso esporte, na nossa modalidade, que todos os atletas que vão lá são parceiros, não são concorrência. Então eles convidam, eles pegam o endereço, pegam o telefone. Então eu vou na casa do pai, eu converso com o pai, converso com a mãe. Se for maior de idade, eu só convenço ele, porque aí o pai e a mãe vai só aceitar, eles não têm muita escolha. O filho tá buscando... E eu falo pro pai, seu filho tá buscando o melhor para ele, o senhor vai apoiar ou não? O pai vira que não só vou apoiar, como eu posso levar? Então assim, mas hoje a gente tem em Uberlândia mesmo, fora, atletas que não convidam o outro porque é concorrência. Se eu convidar, ele vai competir contra a minha pessoa e eu vou perder para ele por causa disso. Então assim, na verdade, esse cara já se entregou há muito tempo, muito antes de começar. Então, tem essas nuances. Então, o meu recrutamento é esse. Imagina no shopping, a gente vira um imã, né, cara? Toda vez que você trabalha numa área, tá lá, passa um menino com cadeira de rodas. Chega um cara desse tamanho aqui, que aí estende a mão assim, cara, esse cara vai me assaltar aqui, né? Isso acontece muito. Aí, a primeira frase que eu falo, tudo bem, sou professor Everton. Cara, ó, se as pessoas soubessem, gente, o que a palavra professor faz, gente... Já desarma o pai, já fica pai, tranquilo. Mãe, quem tiver do lado já faz assim, ó, ele chega abaixo na cadeira. Porque, cara, o cara não vai fazer nada de mal, o cara é um professor. A palavra professor tem um poder nas pessoas. As pessoas deviam valorizar isso com o coração. E acontece muito isso. Eu chego no shopping, na frente da criança, o pai e mãe empurrando o filho. Muito, muito prazer, sou o professor Well. Fala, sou o professor, o pai que já fez assim, já acalma, e fala assim, tudo bem, tá jóia? E ali já vira às vezes um bate-papo, me convida para sentar numa mesa, para bater papo e contar o que eu faço, de onde eu venho, e convida essa pessoa para ir lá no nosso mundo. E ainda tem uma outra linha de trabalho. Chega muita pessoa com deficiência lá que não tem o perfil para o halterofilismo. Muita. Na verdade, chega até mais. Uma triagem para algum outro esporte. Na hora eu já converso com o pai e com a mãe, porque eu falo, já tirou a criança de casa, ou já tirou a pessoa de casa, eu tenho obrigação profissional, pelo menos, de dar um amparato para essa pessoa. Então, vamos fazer o seguinte, vai ali na natação, conversa com o professor tal, vai ali no atletismo com o professor tal, vai aqui na nossa coordenadora do paradesporto, conversa com ela e marca para fazer avaliação lá no outro centro que a gente tem. Mas vai. Ó, seu filho às vezes não tem um perfil para nós que nós temos aqui, mas lá no Corpo de Bombeiros tem um trabalho de iniciação, natação fantástico, cara. Procura lá. Vai na Educação Física da UF, Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, procura lá. Então você, no mínimo, dá aquele amparo que eles precisam. Esse é o que a gente sempre tenta fazer lá. Muito bom, cara. Isso aí, a gente muda a vida de todo mundo e quando a gente... como você falou, quando a gente aborda a pessoa, às vezes a pessoa até quer, mas... Tem receio, tem medo do novo. Tem medo, exatamente. O que não conhece dá medo, né? Então, a gente chegar desarmando, como você falou, é uma estratégia boa. E não vão de primeira, né? Ainda tem isso. Eu tenho aluno lá, o Marco Túlio, que é um dos melhores alunos que eu tenho hoje, melhores atletas. O Marco Túlio, eu passei 5 anos atrás dele. Foram 5 anos. Teve a pandemia, teve vacinação, o nosso treinamento na época era no UTC. Ele chegou ao ponto de esconder atrás do pai. Porque sabia, o Everton tá lá e vai me convidar de novo para fazer um treino. 5 anos. Até um dia, de repente, deu um assim, e virou para ele e falou assim, cara, agora eu vou. Me ligou, me mandou mensagem, professor, aceitei aquele negócio, posso ir fazer então um dia de diálogo com você então? Cara, tô aqui.
Não, tô pegando o Uber, tô indo. Foi. Fez um dia, acabou, nunca mais parou. E não só como ele. A Ângela, que é essa atleta minha lá, começou mais velha, hoje tá muito mais velha, levanta muito peso. Aí eu passei quase 10 anos atrás da Ângela, convidando ela. Toda vez que eu vejo ela, e aí, vai lá um dia fazer uma aula, vai lá um dia. Até o dia que deu certo. Um dia ela tava por conta, ela cuidava da mãe, a mãe tava doente, ela ficou muitos anos cuidando da mãe. E ela foi embora do Brasil, voltou pro Brasil, tudo que você pode imaginar. Muito porque bom. tinha que ser o momento, cara. É. Então a gente tem muitos alunos lá que passou-se anos, a gente convidando e ele não foi. Chegou uma hora que deu certo, ele foi e hoje tá com a gente lá. Muito bom. E em relação à equipe, Everton, você falou que hoje você tem mais 2 pessoas que trabalham mais três pessoas que trabalham com você. Como é que é essa divisão de equipe, não só na equipe aqui de Uberlândia, mas na seleção? Você tá de head coach, né? Isso. E tem aí você vai ter alguém encarregado de uma preparação específica. Todos são profissionais de educação física, todos atuam como preparadores físicos também. Isso. E cada um fica com uma tarefa diferente, ou é um grupo que monitora diferentes atletas e depois passa para você para fazer uma análise geral e fazer os direcionamentos? Não, ao longo dos anos a gente teve muitos problemas, né? Por eu ser sozinho, eu tinha que tirar férias no serviço, não podia tirar. Chegou ao ponto, às vezes, de eu pagar um profissional por fora para ficar me cobrindo, para os meninos sempre continuar em treinamento. E há uns anos atrás, a prefeitura liberou para nós 2 efetivos, profissional de educação física efetivo, um de manhã e outro à tarde. A primeira coisa que a gente fez foi qualificação desses profissionais. Eles têm curso, hoje já tem curso nível 1 e 2 do comitê, e agora, semana que vem, depois do brasileiro, vão fazer o nível 3 da seleção, que é o último nível que a gente tem. E são 2 homens, né? Então eu sempre precisei, e eu tenho um grupo de mulheres muito grande. Então, uma parceria dos 2 clubes, que é o CDDU e o Praia, fizeram parceria os 2. E aí, eles falaram assim, o que você precisa? Eu falei, hoje eu preciso de um profissional mulher. Preciso de uma mulher para trabalhar com os meninos, para eu ter... Não que eu não tenha... A gente faz tudo com as meninas tranquilo, mas uma profissional que, ao mesmo tempo, eu consiga dar segurança para as meninas ficarem mais à vontade. Sim. Isso é imprescindível. Então, hoje eu tenho esses 3 profissionais que trabalham comigo. Como é que a gente trabalha? A gente já tinha os protocolos de treinamento, os meninos não conheciam. Quando eles conheceram, eles ficaram, graças a Deus, encantados. Já tinha mostrado vários trabalhos que a gente já tinha feito. Sempre fiz questão de ensinar tudo para eles, que eu sei, graças a Deus. E, assim, o que isso me deu? Me deu uma segurança. De eu poder viajar com a seleção, ficar 20 dias fora e os meninos falaram assim, 20 dias treinando num padrão de qualidade sempre muito alto. Que muitas vezes a gente não tinha. Que a gente até qualificava o profissional, mas ele tinha que arrumar um emprego e ia para outro lugar. Então a gente perdia. Hoje não, eu posso viajar, igual fui para um seminário, vou para o congresso semana que vem, padrão de qualidade é sempre o mesmo. O nível nunca cai. Eu posso ir tranquilo. Os treinadores são muito bem treinados para isso. E aí a gente vem... O que a gente demanda hoje? A gente demanda a construção de outros profissionais, que na seleção a gente já tem. Aqui a gente vem construindo. Psicólogo, a gente tem um profissional que trabalha com a gente. Hoje a gente não tem um nutricionista, porque a gente tem dificuldade de nutrição hoje, trabalhar muito com protocolo, e esporte não dá para ser protocolo. Não sei contigo na sua modalidade, mas na minha é muito problema, que eu tenho um esporte que é categoria de peso corporal, deficiência você entra. Sim, E nós temos 10 categorias de peso, masculino e 10 feminino. E aí chega lá não, protocolo para cair de peso é só esse aqui, é tantas calorias. Não existe isso, existe vários outros sistemas de alimentação que você pode fazer sem usar esse tipo de protocolo que você consegue fazer, reproduzir isso. Então, demanda hoje a gente pegar um profissional que esteja com a mente aberta para a gente construir isso. O que já aconteceu na psicologia. É um cara que fez estágio, fez tudo, hoje formou, trabalha hoje com Praia e atende a gente. E mandou um profissional hoje com a mente completamente para trabalhar com isso. E na seleção, não. Na seleção a gente vai construindo com os profissionais que estão lá. Eles já vêm, já tipo assim, a frase mais simples. Me fala o que você faz para eu saber o que eu posso fazer. Exatamente. É muito bacana isso. E a gente demanda de profissionais desse nível. Já chega o profissional, muitas vezes o cara quer mostrar assim, fala, não, eu faço assim, essa cara, mas porque a gente tem aqui não serve. Ou você tá com... Já aconteceu muito, né? Uma situação de nutricionista trabalhar com determinado aluno, aí o peso do aluno aumentando. Falei, cara, olha, o peso do aluno tá aumentando. Não, mas aqui é esperado, porque depois eu vou tirar tanto, mas você vai tirar a caloria, ó, que tiver perto da competição, aí a força vai embora. Pois é. Eu preciso estabilizar isso aqui. Eu preciso de que ele esteja um peso que ele nem aumente nem diminui. E se aumentar, você tem que controlar. 50 gramas, 100 gramas, eu quero tudo controlado. Eu preciso... Não dá para variar desse tanto. Aí chegou perto da competição, o atleta ficou um quilo acima. Oh, e agora como é que faz? Agora você não sabe, mas eu sei, vou te mostrar. Vem cá, o que eu faço? E aí a gente consegue pôr um atleta no peso, ele vai e compete. Só que não é legal. Aí eu sento com esse profissional e falo, olha, se você fica variando, isso é ruim, a gente precisa estabilizar. Independente de... Não é calorias, não. É você saber exatamente qual alimento vai produzir mais, vai aumentar peso ou não, vai aumentar o tecido adiposo ou não. Qual alimento vai ter edema.
quando você fala assim, você fala, mas tem alimento que dá edema? Tem alimento que dá edema, só faz só aumentar a sua quantidade de água no corpo. Força mesmo vai servir para nada para mim. Então você tem os alimentos que você deve ou não, você pode ou não, eu quero, eu posso, eu devo. Sim. Então você construir um profissional nesse nível é muito difícil. Porque os profissionais saem muitas vezes nas faculdades já com qualificação de protocolos, né? E aí, quem está no protocolo, você tem um profissional que eu falei, quem está no protocolo tem segurança, ele quer sair? Não, jamais, jamais. Então, assim, aí fica demanda. cômodo. Então, hoje a gente não tem um nutricionista direto com a gente, tem na seleção. Psicólogo, a gente tem um de altíssimo gabarito, foi formado e calejado em vários esportes. Que é Mas há essa vaga, se algum nutricionista tiver que interesse tiver lá, interesse, vamos lá, quiser trabalhar com vamos alto rendimento... Tá com a gente lá, tá aberto. Ótimo. E assim, preparação física e treinamento fica tudo por conta. Como eu falei, nós somos 4 profissionais, então a gente senta os 4, nós construímos tudo. Acaba que ao longo dos anos a gente teve que estudar mais, que é o normal, né? Então, eu não treino um universo, é um multiverso de profissão. Justo. E fisioterapia tem também com vocês lá? É com praia? Tem 2 padrões. A gente tem um fisioterapeuta que atende lá no CT, Aham. e temos um fisioterapeuta e tem ainda a fisioterapia lá no praia mesmo. A gente tem as 2 funções. Quando um sobrecarrega, a gente tem o outro. Tá completo. Fora desse sistema, durante as competições, normalmente a gente também tem um fisioterapeuta que acompanha a gente na competição, que é muito importante para nós. Legal. Recovery. Ó, fisioterapia para recovery, tá, gente? Nem para tratamento, não. Só para E faz diferença. melhorar o Muito grande, pós cara. ali, com Faz certeza. diferença. Cara. Isso aí ajuda demais. Até tem atleta que não dorme 1 dia, 2 dias de competição, às vezes vai precisar de uma soltura, uma massoterapia, o fisioterapeuta ajusta, faz uma ventosa terapia, faz até às vezes um TENS que começa a gerar uma dor ali, faz um ultrassom, faz um agugon, a gente tem um fisioterapeuta que ele trabalha com um sistema de insuflação, que é equipamentos de compressão, cara. Então, o atleta dorme, não acorda no outro dia, tô bem pra caramba, foi top. E ainda tem a situação do fisioterapeuta saber se ele pode fazer uma soltura ou não, se ele pode fazer um relaxamento ou não, porque ele pode atrapalhar outro dia. Então, até esse profissional, a gente já tem um que já foi bem treinado para isso. Muito bom. E como é que tá o cenário hoje em dia do esporte, Everton? Tanto nacionalmente, como você falou, 20 anos atrás tinha 30 atletas apenas. Hoje, como é que tá o panorama no Brasil de equipes? E parte mundial também, quem que são as potências, quem que são os... Cresceu muito hoje, né? Tem praticamente mais de 200 praticantes. Na pandemia caiu um pouco, a gente sabia que ia acontecer, só que está aumentando de novo. O comitê tem um projeto muito bacana que chama Centros de Referência Paralímpicos Brasileiros, CRPBs, ao qual monta estruturas, praticamente todas as capitais estão montando estruturas de vários esportes. O Waterflies vai entrando em algum deles. Então temos muitas equipes pelo país esparramado. Então isso se você tem quantidade, você tira qualidade. Sim. Subiu muito. A gente, graças a Deus, a gente continua na vanguarda aqui. Itu com o professor Luci e SADEF Natal, que é o professor Carlos, são os 3 técnicos de seleção. A gente, queira ou não, pela experiência da gente, a gente consegue manter o padrão de qualidade maior. A gente tem equipes que vêm chegando muito bem. O professor, a gente tinha um Felipe Aidar, que foi até um coronel do Corpo Bombeiro aqui em Uberlândia, aposentou no Corpo Bombeiros, foi trabalhar, passou num concurso lá em Sergipe, passei aula na Universidade Federal como professor de Educação Física, e ele tem uma equipe de Waterflies lá, que é muito boa, por sinal. Então a gente tem esses profissionais chegando. Brasília hoje está com 2 equipes muito boas. Acabei de vir agora do seminário em Goiânia, de curso lá para formação de equipe, voltar a retomar a equipe que tinha lá, que era muito boa, então eles vão retomar a equipe de Waterflies lá. Então, assim, está crescendo muito o esporte. O Waterflies é um esporte barato, por quê? Para iniciar, demanda apenas uma academia de musculação. E falta academia de musculação no Brasil? Esse é o que falta, mais tem. não tem como. Deveria ter atleta para todo lado, desculpa. Tranquilo. E assim, então hoje no cenário brasileiro a gente tem essa vanguarda ainda. Aqui em Uberlândia, a gente tem uns 6 títulos, a gente vai tentar o 7º agora. Deixa eu só ajeitar aqui. Desculpa, aí, esse deu certo. A gente vai tentar o 7º título agora, estamos bem preparados, graças a Deus, para esse trabalho. Já estamos pensando no ciclo paralímpico. E lá fora, no mundo, não tem jeito. Primeiro, na linha de competição, é a China, fortíssima, potência mundial. Nós temos o Irã com o masculino, que é um monstro. Nós temos o Egito, ao qual é uma escola que a gente se adequou muito, a gente aprendeu muito com eles. Eles vieram, um atleta veio para o Brasil, a gente teve muito contato com ele. Então, esses 3 países. E, assim, outra equipe que não pode deixar de faltar de jeito é a Nigéria, monstro. Então, essas 4 equipes é forte. E hoje nós tornamos a 5ª equipe do mundo. Do Brasil, hoje, nós pulamos de participação de 20º, 30º para a 5ª melhor equipe do país. Então, na Paralimpíada de Tóquio, nós estamos lá com a 5ª posição com o Brasil. Então, hoje, graças a Deus, nós somos um exemplo a ser seguido, cara. Então é muito... É diferente, é muito... Eu tenho uma história muito diferente para contar, acho que vai ser legal, não sei se a gente tem tempo. Claro, fica à vontade. 2010, eu vou pro meu primeiro Mundial. Em Kuala Lumpur, tava com o Rodrigo, com o Edilândia, o Rodrigo com 19 aninho, forte pra caramba, campeão brasileiro, tava voando, moleque fazendo 190, 180, 190 supino, pesando 70 e poucos quilos. 160, 170, desculpa. Já, beleza.
Aí cheguei lá, ó, Rodrigo, vai dar certo o Mundial, a gente não tinha informação ainda tem hoje. Vai chegar lá, vai ficar bem, então beleza. Chegamos lá, 4 grupos de 10. Os rodízios são no máximo 10. 4 grupos de 10, o Rodrigo saiu do segundo grupo. Falei, caramba, o Rodrigo saiu do segundo grupo, como é que é os caras do primeiro grupo, cara? Que loucura. O Rodrigo fazendo 160, 170 ali, já fazendo fácil. E saiu no segundo grupo, aí fui ver o negócio. Fechei o olho, falei, não, isso aqui é brincadeira. Chegou o primeiro grupo, os caras saindo de 200, 210, 220, 230. Falei, que é isso? Achei que eu tava abafando, na verdade eu tô engatinhando, eu sou um bebê aqui. Nunca apanhei tanto. Eu saí e falei, não, quero voltar no futuro, eu quero voltar, mas eu não quero só participar, eu quero ganhar, poxa. E era essa galera, iraniano, não, nigeriano. só isso, era China, Irã, Nigéria, só os bravos, Iraque então, Egito, Oriente Médio ali. Cara, eu ia falar isso, Oriente Médio dominava. Egito, China, Irã, Iraque, é o recorde mundial tudo deles. Aí foi chegando a Nigéria, da hora pra outra chegou e já foi mandando um monte de recorde. A China foi crescendo, foi tomando. Então era bem distribuído, mas esses países do Oriente Médio tomavam conta. Falei, não, mas eu não quero ser participação, não. Aí chegou 2014, Mundial 2014. Aí o Val entrou no Paralímpico em 2012, já vindo convencional. E o Val, não vamos chegar em 2014, vamos reinventar o Val. Falei, vai com calma, porque não é Tem bem uma galera não, lá. Não é possível, nossos meninos estão bem pra caramba. Calma, que você chegar no Mundial, você vai descobrir que nós estamos um pouquinho lá embaixo. A gente tá na humildade ainda, os caras de nível especialista lá em cima. Não, não é possível. Falei, calma, ao terminar o Mundial, a gente senta e conversa. Rapaz, terminou 2014. Eu falei assim, rapaz, você falava, eu não acreditava, não. O nível é muito alto, Everton. Nem o convencional é forte desse jeito. E olha que o cara competia mundial de convencional. Ele já tinha sido segundo, terceiro lugar no mundial, cara. Val medalhista em mundial. O cara conhece o convencional assim, com a palma da mão. Falei, não, a gente aqui é bebê, a gente tá engatinhando pra esse cara. Falei, agora você entendeu quando eu falo pra você que a gente tem que ter humildade. Falei, não, eu vendo seus meninos, tô achando que os caras estão abafando, os caras, não, estamos longe disso. E aí o Val saiu com o mesmo conceito que eu saí em 2010, eu saí em 2014. Não, eu não quero ir pra competição pra ser participação, eu quero que os caras olhem pra gente de olho no olho, eu não quero que eles olhem pra gente de cima pra baixo, não, como acontecia. Então, depois de 10 anos depois, hoje, eles olham a gente olho no olho. A gente não olha mais a gente de cima pra baixo. Então, assim, é um orgulho que a gente tem muito grande de falar que nosso país hoje é muito, mas muito respeitado lá fora no halterofilismo paralímpico. E o mais importante que eu falo, nosso Brasil é altamente limpo. A gente faz muito exame antidoping. Todos os meninos que você fala assim, são os melhores do país no halterofilismo, são meninos que são extremamente honrosos, porque eles fazem 4, 5, 6 exames antidoping no ano aí. Tem competição que eles fazem exame antidoping no começo da competição e faz depois da competição. Faz 2 exames antidoping. Meus alunos, a maioria deles já fez isso. Então, são amigos que são realmente fortes porque eles estão limpos. Eles não tomam nada que possa dar doping. Nada. Pelo contrário, a gente tem um rigor assim, extremo com isso. No treino, na vontade e no conhecimento técnico. Exclusivamente, não tem mais nada. Cara, isso me dá um orgulho danado de falar assim, que isso, é meu trabalho que faz a diferença com eles, cara. Isso, tanto é que eu já tive 2 problemas com doping. 2. Infelizmente, eu tive 2. E eu não tinha como nem controlar isso. Não tinha como me controlar. O atleta fez por irresponsabilidade. Tanto é que a primeira coisa que o atleta veio chorando. Falou, professor, desculpa, eu fiz besteira. Escondeu o negócio ao ponto de falar assim. E teve atleta que nem veio falar comigo. Falou assim, eu tô com muita vergonha de falar com você pelo que eu fiz. Foi lá, assumiu, faz um processo, tem todo um processo chato, assumiu e está afastado. Então, assim... Então, eles nem vêm conversar comigo, porque eles sabem o quanto eu sou rígido com isso, cara. Porque eu falei, você não precisa disso, cara. Você fala, eu sabia. Mas caiu na besteira. Eu tava com uma dor e eu fiz um negócio achando que ia dar... Cara, não existe dar tempo. Quantas e quantas vezes eu sinto, Oriento? Às vezes é medicação. Cara, você imagina um cara pegar um doping em competição por causa de um corticoide, que é dado em todo lado. E é doping em competição. Fora não é, mas em competição é doping. Sim. E é por causa de um detalhe desse, o cara cai no doping. Imagina, cara, o cara já vem tá de cabeça baixa. E é um trabalho enorme, nossa, né, cara? Você joga fora uma Paralimpíada. Cara, exatamente. Você joga fora uma Paralimpíada. 4 anos de trabalho, ó, que você tá classificado para a Paralimpíada, você tá fora. Por causa de um doping. Ou pior tudo, que é das drogas sociais, que pra mim não existe droga social, pra mim é tudo droga. Sim. O cara vai ficar fora, o cara que é recordista mundial, ficar fora num torneio internacional, porque o cara... Ó, aqui tá aqui, professor, ó. Menino de 17 anos, cara. Então, assim, essas realidades aparecem na minha vida, aparecem. Eu tenho que trabalhar. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo a me controlar psicologicamente para fazer o quê? Sempre fazendo a mesma pergunta. O que eu poderia ter feito com esse aluno para que ele não tivesse feito isso? Eu me pergunto o tempo todo, isso é constante comigo, e é o constante com os professores. Eu pergunto para eles, o que nós poderíamos ter feito para que não perdesse esse aluno? Ele foi embora. Então, se ele foi embora porque ele viajou para outra cidade, você não tem como segurar. Não, ele fez alguma besteira. Que isso a gente fala que é fazer besteira. Então, foi embora, tá chateado com a gente? Não, não é com a gente. Eu parou, fiz parar. É algum problema contra mim? Não, pelo contrário, professor, estou muito feliz. O problema é que eu tenho que fazer outras coisas.
Ó, eu perdi aluno que ele tinha benefício do governo, o governo cortou no meio do caminho. A esposa com o filho e a mulher dele grávida de novo. Aí, O único sustento que ela parou pra quê? Parei pra trabalhar, professor. Tem que trabalhar o dia inteiro. Tirador de leite. difícil. Então, essa é a realidade. Eu trabalho com isso, é a realidade. Mas a gente segue com os que ficam e fica fora do nosso controle às vezes, né? A gente tem que tentar monitorar, igual você falou, pensar o que eu poderia fazer e tentar melhorar essa avaliação nossa como técnico de saber ler o nosso atleta e ver se tem alguma coisa acontecendo. Mas nem sempre a gente vai conseguir. É dificuldade financeira, é patrocínio, tá usando outras coisas, não tá satisfeito, tá em depressão. Aí essas coisas a gente até consegue mapear um pouquinho, mas no geral é difícil, né? Sim, são muitos, né? E no próprio esporte paralímpico, né, Everton? A gente, tirando o futebol, que paga muito bem tudo, que é outra realidade, é outro mundo. Os próprios atletas convencionais nossos já têm dificuldade em competir, em se manter no treino. Pô, atleta, eu lembro, eu esqueci o nome da mina, mas do atletismo convencional que trabalhava de Uber nos Estados Unidos para poder sustentar para poder ir para a Olimpíada, né? E o esporte paralímpico ainda demanda de mais apoio e logística, né, para tudo que é necessário em função das adaptações que o atleta precisa, né? Nenhuma empresa ainda quer linkar, com todo respeito, nenhuma empresa ainda quer linkar o seu produto à pessoa com deficiência. Na verdade, não é nem a pessoa com deficiência, ao atleta com deficiência. Porque antes de ser deficiência, tem um atleta ali. Eles não querem. Hoje que tem algumas empresas que já estão patrocinando e linkando o produto. Mas as pessoas ainda olham para a pessoa com deficiência, ele não olha para o atleta. Ele não olha, por exemplo, uma Tayana, apesar que ela tem uma deficiência lá, mas é uma mulher que levanta 156 quilos, cara. Em vez de olhar para essa parte, né? Ao invés de olhar para o... Eu até brinco assim, né, cara? Quem tinha que patrocinar os meninos do Sport Force tinha que ser os donos de caminhonete. Caminhonete com força, traz caminhonete. Furnas fica falando isso aqui, as empresas que mexem com energia. Quem tinha que patrocinar era a CEMIG. Tudo que mexe com força, com energia, tinha que mexer com autofilismo. Exatamente. Era um marketing perfeito, cara. Tá pronto. O marketing saiu pronto ali, ó. Atleta de força mexe com força e energia. Mas assim, o problema é que tem a pessoa com deficiência. Eles veem a pessoa com deficiência, eles não veem o atleta. E eu falo assim, ainda temos outra realidade. Midiaticamente falando, nós ainda não conseguimos vender a pessoa com deficiência enquanto atleta. Então, Paris foi um divisor para mim, eu falei para você, por todo sentido, desde emocional a profissional. Eu entrar num estádio, um octógono, que foi o autofilismo foi feito em forma de octógono. Você entra aqui naquela passarela, você olha para cima, 20 mil pessoas no estádio. Meu Deus, o coração dispara. Eu falei, caramba, isso aqui... Que isso? A adrenalina foi lá em cima. Eu falei assim, cara, isso aqui é o reconhecimento de que a gente está no caminho certo. Então, a gente ainda não sabe vender o esporte paralímpico. Nós estamos aprendendo. O Comitê Paralímpico faz isso muito bem hoje. Ele vende muito bem o Comitê Paralímpico. Mas Uberlândia é uma cidade grande que nós estamos hoje. Aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente ainda não consegue linkar muita empresa ao esporte paralímpico. Sim. E nós temos grandiosas empresas aqui em Uberlândia. Pouquíssimas ainda dão um suporte ou aporte estrutural para um atleta convencional. Convencional. Agora, imagina para o esporte paralímpico, apesar dos resultados dentro de nós ser magnífico. E como é que funciona, assim, até em função disso, né? A logística de viagem, ela é grande, tem que ir para diversos lugares, competição, todos da equipe são bem estruturados com relação a isso. Os clubes estão... E assim, acontece, por exemplo, eu falo pelo Gustavo Carneiro, tem que levar raquete, tem que levar toda a cadeira, porra, coisa pra caramba, não é uma bagagem qualquer que você tem que despachar diferente, aquelas coisas todas. Os atletas tem que cobrar mais pela bagagem pela bagagem a mais e tal, e pode acontecer um monte de coisa, de extravio e tudo mais, dá um monte de dor de cabeça, né? A logística de viagem dos atletas da seleção do Paralímpico. Acho que no convencional também tem uma demanda grande. Então, o autofilismo a gente é abençoado. A gente não tem muito equipamento para levar. Os meninos têm que levar só equipamento de competição. Então, é macaquinho, a camiseta oficial, munhequeira e cinto. Então, a gente vai despachar equipamento de viagem nacional e internacional e fala para eles, isso aqui vai com você. Você despacha sua mala de roupa, isso aqui vai com você. Esse aqui que é o principal, importante. Esse aqui pode faltar leva na mão. Esse aqui você compete. Então, a gente não tem um material que a gente precisa ficar carregando. Então, a gente, logisticamente falando, Uberlândia é central no coração do país. Então, a maioria das viagens que a gente faz, a gente freta um ônibus inteiro e vão de ônibus bem confortável. Ônibus de elevador, transfere bonitinho. Então, hoje, o clube dos meninos tem preocupação muito com isso. Viagens mais longas, avião. Então, aí demanda um custo maior, dependendo onde vai ser uma competição. Vai ser lá no Nordeste, vai ser no Manaus, que é um custo muito mais alto. Mas a maioria das competições acabou centralizando, então acabou facilitando para nós.
Mas quando tem, a gente tem atletas bolsistas, a gente tem atletas que tem patrocinador, o próprio clube costuma ter verbas tanto da prefeitura como de projetos sociais que eles fazem, patrocinadores específicos. Então, dentro dessa estrutura, a gente está até bem. A gente não tem uma demanda, os meninos não têm muito essa falta mais. A gente está bem apoiado, estruturado nisso. E quando chega na seleção brasileira, aí eu não tenho o que falar. Comitê Paralímpico Brasileiro dá tudo, cara. É fantástico. Que bom. O atleta tem uma obrigação só na seleção brasileira. Ele tem a obrigação de focar no resultado. O comitê dá tudo. Da alimentação, ao transporte, ao hotel, a tudo. Inscrição, tudo. O atleta não tem custo nenhum. No Halterofilismo Paralímpico, eu te falo com toda tranquilidade. O comitê, ele é altamente organizado. E não é porque eu sou funcionário, não, cara. Você pode perguntar isso para qualquer aluno, qualquer atleta da seleção brasileira, como é que é o tratamento com o Comitê Paralímpico. São muito bem cuidados. O comitê tem tanto cuidado com os atletas, não só na questão da parte de rendimento, até na questão do pós-rendimento. Tem um projeto chamado Atleta Cidadão, onde os atletas, na maioria, são mapeados e recebem. Se o atleta não tem estudo, ajuda até a arrumar faculdade para esse aluno. Porque o dia que ele deixar de ser atleta, ele tem que ter um suporte, ele tem que ter onde ele sobreviver. Então, esse projeto é dar aulas de inglês para os atletas, essa questão de fazer faculdade, curso técnico, ajuda os meninos até com curso técnico. Para quê? Pensando no pós-carreira. Então, o comitê hoje ele tenta abraçar isso, da iniciação, alto rendimento, pós-carreira. Então, no Paralímpico, é diferente. O Comitê Paralímpico, ele atua de forma diferente, cara. Tanto é que os resultados mostram isso, né? Poxa, hoje a quinta maior potência do mundo é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, se a gente estivesse fazendo algo que não fosse real, plausível, a gente não teria os resultados que a gente tem hoje. Então, eu acredito que o comitê está, sim, no caminho correto de evolução. E eu acho que daqui para frente é só manter, cara. Porque eu acho que é consequência do trabalho. E não me entra na cabeça também um negócio, já indo para a parte midiática, como que a gente, como uma quinta potência do mundo, por exemplo, a natação nossa tá no topo, não tem nem o que falar da nossa natação, que é o atletismo, top 1 do mundo. Então, assim, e como que a programação televisiva nossa, as redes, passam bem menos do que passam a Olimpíada convencional, né? Não, eu já faria uma outra pergunta que eu tô me perguntando isso desde Paris. Cara, a gente teve uma empresa que ela ganhou o direito de passar tudo. Ela pegou o direito de passar tudo. O Comitê Paralímpico Internacional fez uma parceria com o YouTube para que todo mundo pudesse ver. Foi aberto. Assistir, o IPC fez a parceria com o YouTube, todo mundo podia ver. No Brasil não podia ver, porque o Brasil tinha Geoblock. A empresa que ganhou fez Geoblock. Exato. Cara, se essa empresa que ganhou, é essa pergunta que eu faço para o pessoal, alguém souber me fala depois. Se essa empresa que ganhou, ela ganha, mostrando os resultados, por que ela bloqueou? Essa conta não fecha, ninguém me explica isso. Não dá pra é uma pergunta, gente. Eu tô fazendo pergunta com qualquer pessoa, que as pessoas dizem pra mim, como é que uma empresa que ganha dinheiro mostrando o resultado não passou os resultados? Começou passando pequenos flashes. Vamos falar pra gente que ia passar, acho que 4 ou 5 modalidades, 9 modalidades. Mas aí a coisa cresceu, de repente, bum, o Brasil tá ganhando tudo, todo dia medalha, todo dia medalha, todo dia medalha. Cara, pra quem mexe com mídia, isso é fantástico. Toda hora você chama atenção e todo mundo vai ver o seu canal para ver que todo mundo tem alguém ali que tá perto ali que pode dar uma medalha. Qualquer hora meu amigo tá competindo, ele pode ganhar uma medalha agora. E aí não apresenta. Essa pergunta me ficou até hoje, eu me pergunto até hoje. Alguém poderia me falar por que tinha isso? E você quer ver o pior, assim, que mais me assusta? Competição da Tayana, acabou. Tô lá, vivi a competição. Depois eu queria assistir a competição, eu não conseguia ver. Os meus colegas, as pessoas aqui do Brasil, assistiam a competição, filmou e me mandaram mensagem, só que eu não podia assistir. A não ser aqueles que via WhatsApp, por exemplo, Instagram, Facebook, eu não podia ver. Por causa do Geoblock, dava tela preta. Nossa. Eu só fui ver a competição da Tayana, da Lara de novo, depois que eu vim, porque eu cheguei no Brasil 3 dias depois. Então, assim, cara, a gente que vive as pessoas que têm vida, que vivem de mídia, isso é muito ruim. Por que as pessoas não querem vender o esporte paralímpico da forma? A gente sempre fala assim, tudo bem que a gente talvez não saiba vender esse produto ainda. A gente tem que aprender então. Sim. Mas quem está com o produto na mão, por que não quer demonstrar esse produto? Que é um produto bonito, cara. Não é puxando farinha pro nosso lado, não, mas a competição da Tayana foi linda, cara. Sim. Quarto levantamento dela, a gente sei lá quantos milhões de visualização já. Não, cara, eu te falo assim, eu fico lembrando da competição da Tayana, cara, e aquela hora, a imagem... Eu chorei pra caralho. Não, isso é a mensagem que eu arrepio até hoje. Eu falando aqui, eu já fico com lágrima no olho, porque eu lembro eu me arrepio do negócio, aqui só de lembrar, que eu lembro de você aqui assim, ó, cara, indo nela e apontando pra ele abraçar. Cara, aquilo ali que você faz qualquer propaganda com aquilo ali, cara. Porque eu sabia da história dela pra vir pra Uberlândia, o sofrimento que aquela menina passou pra construir a medalha dela, foi fantástico.
E assim, cara, e de lembrar aqui, ó, já arrepio todinho de lembrar, de falar assim, cara, você conquistou, a forma conquistou, a forma como a gente fez a jogada, tudo. Foi um somatório, igual eu falei, foram 5 dias me segurando, ali acabou, ali foi meu momento. Ali eu queria comemorar, eu tava... eu falava assim, pai, obrigado por me dar esse momento aqui. E se eu vou olhar pro estádio assim, todo mundo, e o povo quase pulando de dentro. E aí o pessoal lá da competição da PPO começou a descer e, nossa, cara, assim, me falam parabéns, eu vou lá. Cara, eu falei, cara, que momento é esse? E aí as pessoas mandaram mensagem pra Taina, de repente, olhei meu celular, 500 mensagens no meu celular no WhatsApp, tem gente que eu nem lembrava mais mandar mensagem. E aí nas redes sociais, professor, eu não sabia se eu torcia pela Taina ou se eu torcia por você, cara. Não, a família da Taina mandava assim, ó, Taina, eu gosto mais de você, cara, pode ter certeza, você é minha prima. Cara, mas eu sou mais fã do seu treinador, cara. Cara, o que eu escutei isso... Na hora, aquela vibração sua lá foi coisa de louco, cara. Aquela é coisa de filme. Eu entro eu não tinha visto ainda, né? Eu fui ver um vídeo que tá no CPB. Eu fiz essa semana, um Reels no CPB. E do levantamento dela eu não tinha assistido ainda. Eu fui assistir. Cara, os comentários lá não era sobre a Tayana, era sobre o momento. Cara, o professor dela, olha a cara que lá. Cara, eu choro só de ver eles. Sabe? Então, assim, eu vou na rua, eu vou no shopping, as pessoas... me param para falar sobre isso. O que aquilo mudou a minha vida e mudou a dela e da Lara, dos meninos, tudo. É surreal. Tocar numa medalha paralímpica. Nossa. Você toca o negócio, você repita tudo. As pessoas falam... A Taina leva a medalha para os eventos que a gente leva, fala para ela levar. As pessoas assim, eu posso tocar? É de verdade isso aqui? É sério, cara? Não, assim, poxa, vou citar, não sei se eu posso falar, a gente foi na Globo aqui, né? Foi a primeira vez que a gente chegou lá na integração, lá. Os meninos já conhecem há anos, o Gleu dos meninos lá. Cara, aí a Taina falou assim, tá aqui a medalha, Taina. O pessoal desceu assim pra tocar na medalha, sabe? Sabe o orgulho que dá, cara, de ver as pessoas tocar na medalha? Falei assim, cara, é de verdade, olha isso. Sim. Cara, e é possível. E aquela sensação de, falar assim, qualquer ser humano pode conquistar até onde o seu sonho vai. Acho que é a frase, o que é possível? Essas palavras ficaram na minha cabeça, o que é possível? O que você pode conquistar até onde o seu sonho vai? Porque a medalha é um sonho, ela é quase que surreal. Que é isso? É mágico. É o ápice do atleta. A gente só escuta falar, o cara ganhou, pega lá um Cielo que ganhou medalha, mas a gente nunca viu isso perto da gente. Aí, de repente, senta aqui, uma menina tá me entrevistando eu e a Thay, aí a Thay tira a medalha, a menina começa a tremer na minha frente. Eu, calma, tudo bem. Não, mas, cara, você é técnico da seleção, a Thay é medalhista, então vem cá. Eu falo assim, Thay, estica a mão aqui, a menina toca, tá vendo? É de carne e osso, é ser humano, é plausível. Cara, pode conversar com a gente como se fosse qualquer outra pessoa. Eu quero mostrar para vocês que um atleta paralímpico, um atleta medalhista, ele não é um ser de outro mundo, ele é um ser como qualquer um. E mais do que isso, por ele ser um atleta, eu falo demais isso para meus alunos. Vocês têm que ter hoje, sentar no banco da humildade e respeitar todo mundo como se tivesse o maior carinho do mundo. Jamais. Sim. Não deixa a prepotência e a arrogância subir a cabeça de vocês. Pode conversar com meus alunos, eles vão falar a mesma coisa o tempo todo para vocês. E falei para eles, e se vocês estiverem vendo isso da minha parte, por favor, me chama a minha atenção. Não Sim. deixe que humildade cabe a qualquer lugar. Vocês têm um respeito de tanta gente, não deixe perder isso. Vocês conquistaram isso. Exatamente. A Taina tá com quantos seguidores hoje nas redes sociais? Você sabe? Cara, eu tô sem internet agora aqui, mas... Foi muito hilário. Porque assim, a Taina chegou deu assim... Deu um boom. No primeiro dia, o Everton, olha aqui, 19 mil. Ela treina na minha frente, pum, 20 mil. Na minha frente, mudou pra 20 mil, assim, ó, 20k. Eu, caramba, acho que ela bateu agora 25 mil agora essa semana. 25 mil seguidores. Pra você ver, medalhista de ouro e... A gente tá falando da visibilidade da TV. O tanto, aí eu até cito a Cazé TV também, o tanto que eles estavam fazendo com os atletas convencionais, que não conseguiram fazer com os atletas paralímpicos, porque eles não tinham direito de fazer a transmissão, né? Isso. Mas mesmo assim ajudaram da maneira que conseguiram. Mas eu lembro da Bia Souza do judô, que eu tava assistindo. Que ninguém conhecia. Total. Só quem é do judô mesmo sabia quem era a Bia. E a Bia tava com isso, 25 mil seguidores. E de repente, 1 milhão, quase cara. 1 milhão. Eu imagino o tanto que você consegue mudar a vida de uma pessoa, porque hoje em dia a internet, ela atrai, cara. Se a empresa vê que um atleta paralímpico tá com 1 milhão de seguidores, ela fala, pô, essa pessoa é relevante. Poxa, essa coisa que é relevante, cara. Tô fazendo propaganda pra 1 milhão de pessoas, cara. Exatamente. Então, assim, é uma coisa de graça, é uma coisa tão tranquila de ser feita, de você apoiar o atleta desse jeito, e as empresas hoje veem isso para poder botar a grana, cara, você resolve a vida. E a Taina, treino, da equipe. A Taina hoje tem 25 mil seguidores. Pois é. O que é 25 mil? Pega uma menina que dá 1 milhão, cara. Exatamente. E assim, e o resultado da Taina. A Taina é recordista brasileira, recordista paralímpica, recordista das Américas. Cara, assim, a menina tem título a perder de vida. Saiu da favela.
Lembra do Possível? Sim. Uma menina que, porque a gente acredita em ninguém. Quem mora na favela fala assim, cara, isso aqui é minha vida, eu não vou sair daqui nunca. Não tem esperança de futuro. O nome da Tayana hoje, a frase que eu dei pra ela é uma menina que é esperança de futuro para muitos, que é possível para todo mundo. Ela é um exemplo da possibilidade. Que isso é o primordial para mim. Você ser o exemplo da possibilidade. Quantos atletas meus aqui em Uberlândia que não moram num bairro simples, a menina fala assim, essa menina, o pessoal vê na TV assim, cara, essa menina é minha vizinha e ela é medalhista. Cara, essa menina acabou de comprar um apartamento. Mas como? Ela mora aqui no bairro. Não, mas peraí, ela deu um jeito na vida dela. Sim. E foi pela honestidade, que é o primordial. Pelo trabalho, pelo esforço, pelo suor. Então, assim, esses meninos hoje, eles têm um patamar de responsabilidade que eu falei pra eles. Vocês têm o poder de mudar a vida de pessoas. Eles são realmente influenciadores. Eles influenciam com a atitude deles. Não é falando, é pela atitude. Não precisa nem falar, na verdade. Não precisa nem falar. Mas olha que eles começam a falar, não tem ninguém que chora, cara. Quem não veio da vida... Poxa, esses meninos sofreram pra caramba. Você pega uma Tayana... Tayana não deve ter feito, lá, 20 cirurgias na vida. Sim. Todos os meus meninos já passaram por vários processos de cirurgia, de autocuidado que precisa ter. Então, assim, tem história demais pra contar. Quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta alegria. A gente vive disso o tempo todo. Inclusive, já fica um convite aí, já troca uma ideia com ela lá, com os meninos, pra que a gente a gente quer saber mais também das histórias deles também. Vai ser interessante ter ela aqui também pra ela contar do treino. Exatamente, porque é legal ter uma noção, nós que somos treinadores falando, mas é legal ver também o que o atleta fala, o atleta comentar e falar o que ele acha. Aí pessoa, não, mas você tem energia todo dia. Não, gente, pelo contrário, o atleta não tem energia todo dia, não. Ele tá cansado, ele tá pregado, tem dia que ele não quer, ele quer ficar na cama. Mas aí tá, o compromisso, a responsabilidade faz com que ele continue. Mas ele, a melhor pessoa do mundo falar é eles mesmos. Não vai ser eu, não. É isso aí. Sou suspeito. Bom, o papo foi excelente, Arthur. Eu vou encerrar agora. Mas queria te agradecer demais, cara. Eu acho que foi uma das melhores conversas que eu já tive, não só em podcast, mas com professores, com alguém da área, de saber como é que é um esporte que eu não treino, não tenho a vivência e aprendi muito hoje vendo a realidade com você. Eu quero te agradecer demais por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Quero te agradecer pelo trabalho que você vem fazendo com a seleção e com esses atletas. E, enfim, eu acabo emocionando também, porque essa parte de atleta, cara, a gente começa no vídeo, cara, não tem jeito. É mais difícil, cara. Passa o filme na cabeça, passa. Meus amigos me zoam demais, que falam que a minha noiva também, que eu choro pra qualquer coisa de esporte. E ela até fala assim, se você não chorar no casamento, você tá enrolado, você vai ficar enrolado, cara. Porque alguém ganha o skate, alguém ganha o halterofilismo, alguém ganha ali, você tá chorando igual uma criança ali. Porque, cara, eu me empolgo demais, eu nem cara. Fala, cara. A gente que é da área, que viu tanto que a gente batalha, o atleta trabalha e tudo que é feito, cara. Você sabe que chegou ali, não foi de graça. Não foi de graça. Quando a gente fala atleta, a gente conversou, né, antes de começar aqui, né? O que é ser atleta? Quando a gente fala assim, o pessoal acha que ser atleta é 1 hora de treininho ali, tá beleza, vai pra casa, tá tranquilo, só cansou um pouquinho e embora. Cara, são 7, 8 horas do dia, 8 horas. O que você faz na empresa trabalhando, o atleta faz treinando. Sim. Chega em casa, ele ainda tem que arrumar um jeito de fazer um recover, que no outro dia, às vezes tem que pagar conta, tem que fazer tudo, tem que lavar roupa, que tem atleta que mora sozinho, tem que lavar. E esse cara conquistou a medalha. Cara, ninguém tem noção. Ou, no caso, o atleta deixou a família inteira e veio sozinho pra cá, cara. Ou tem um atleta meu que na época já passou fome. O atleta passou fome e a gente ajudava de uma forma, começou a comprar uma cesta básica, fomos ajudando. O cara hoje tá lá no auge, ganhando seu salário, vive bem, tá confortável. Cara, então são tantas histórias. Eu sou um cara que igual você, não sou diferente não. Eu te falo, meu amigo, eu choro. Cara. Eu choro de ver. Eu sou a geração Ayrton Senna. Eu sou o cara que acordava de madrugada exatamente, pra ver o cara, aquela bandeira correndo no carro ali. Porque, ó, amigo, não dá. Você quer ver eu chorar mesmo. É ó, bandeirona tá subindo e o hino nacional toca isso aí não ali, tem o como, coração. Tá louco. Nossa, só de imaginar aqui, eu já arrepio todo. Tá morto por dentro quem não chora com o negócio desse. Cara, eu sou um cara que tem paixão no meu país, cara. A bandeira do Brasil, pra mim, é um escudo. Eu vesti esse uniforme aqui, é um escudo. Isso aqui é uma armadura que eu coloco. Eu tenho amor nesse negócio num tanto, porque eu sei o quanto esse país nosso é muito bom e poderia ser muito melhor. Exato. Então, assim, é muita alegria, cara. Graças a Deus. Não, valeu demais, cara. Muito obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite, então. E fica o convite, as portas abertas também, pra gente novamente conversar e ter... Eu sei que a gente tem muito mais coisa a falar, como você disse, o esporte paralímpico tem muito mais histórias.
Então, a gente falou hoje aqui um pouco sobre como foi a realidade, como foi um pouquinho da parte técnica, mas eu tenho certeza que tem muito mais história pra gente contar e com certeza a gente pode fazer várias outras aí pra mostrar um pouquinho mais a realidade Então, do vamos lá. esporte. Quem tem que agradecer você sou eu, cara. Agradecer pela oportunidade de eu trazer um pouco do meu mundo do esporte paralímpico. Você falou, você não conhece esse mundo e eu trouxe para você e você viu a gente conversando. Agora imagina você vivendo. Sim. Então assim, eu tô tendo a oportunidade de trazer para você, para as pessoas que vão nos assistir, de trazer o nosso mundo do esporte paralímpico, de você tá me dando a oportunidade das pessoas olharem e falar assim, cara, mas eu tenho um vizinho que tem uma deficiência. Eu tenho um primo, eu tenho um tio, eu tenho um pai, eu tenho um avô, qualquer pessoa que tem uma deficiência e eu tô com ele dentro de casa e eu não consigo tirar ele. E aqui a gente poder levar um pingo de esperança. Você está aqui me dando a oportunidade de levar um pingo de oportunidade para pessoas que estão precisando. E aí agradecer a Deus por ter uma profissão, que é a educação física, que me dá essa oportunidade, de ter colegas de trabalho igual você, que está aqui, de dar a oportunidade para a gente, de poder conversar sobre isso. E aqui a gente teve a oportunidade de falar sobre a realidade do que eu vivo. A gente poderia, por exemplo, conversar sobre treinamento. A gente tem um monte de coisa que a gente pode falar sobre treinamento aqui, que daria, sei lá, quantas horas de conversa. Mas assim, você está me oportunizando de trazer esse mundo. Cara, eu só tenho te agradecer muito o convite. Tô aqui disponível para você já de antemão, o dia que você quiser de novo, dando certo, a gente vem de novo. Meus meninos lá do Autofilismo, pode convidar que eles vão vir com o maior carinho do mundo, que eles têm esse mesmo sentimento que eu tenho, de poder mostrar esse mundo maravilhoso que a gente vive, cara. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você e todas as pessoas que estão nos assistir, que vão ser pessoas difusoras do nosso conhecimento aqui, dessa oportunidade. Então, assim, eu sempre agradeço. A Deus primeiro e a você pela oportunidade, cara. Isso, valeu demais. Muito obrigado. De coração. E encerramos aqui esse que, pra mim, foi um dos melhores episódios que eu já gravei. E nos vemos no próximo. Valeu, galera. Um abraço.